Olá, muito bom dia, boa tarde e boa noite para você que acompanha mais um episódio do nosso podcast Radionet. Eu sou Jennifer Souza e hoje você vai conhecer um pouquinho da história, do campo de atuação de um profissional que é referência na sua área, doutor André Vieira, fisioterapeuta, doutor. Que prazer imenso recebê-lo aqui hoje. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Prazerzão estar aqui com vocês, poder contribuir nesse bate-papo e poder, de fato, ajudar as pessoas. É um prazer estar aqui. Vai ser um momento incrível e muito rico, doutor. Acho que para quem está querendo, né, cursar fisioterapia, para quem já está no âmbito de atuação, conhece o trabalho do senhor. Então, para começar, eu acho que para todo mundo se familiarizar, a gente quer saber quem é, né, o André Vieira. Sem estar ali nas clínicas, quem é o André Vieira? Apresenta para a gente. O André Vieira é um profissional, né, formado desde 2010, gosta muito da família, gosta muito de estar entre a família em si, ter momentos preciosos com a família, e um profissional muito antenado nas atualidades e que tem muita paixão pelo que faz, muito amor pelo que faz. Ou seja, um profissional que de fato está sempre buscando se aprimorar, levar realmente o melhor aos pacientes e, o mais importante, entender os pacientes e mudar, eu gosto de dizer, o rumo da vida dos pacientes, mudar prognósticos. A gente é um profissional que lida para mudar prognósticos. Nós transformamos dores em alegria, transformando limitações em liberdade. É muito importante, né, o É verdade. profissional ele ter esse olhar biopsicossocial, né? Às vezes o pessoal tem muito esse olhar biomédico, que é só doença, tratamento e fim, quando na verdade você está tratando de um ser humano, né? A gente precisa ter esse olhar perspicaz. Doutor, e a sua história com a fisioterapia? Conta pra gente como foi que você conheceu, o que fez você se apaixonar por essa área. É uma longa história, mas vou resumir brevemente, que iniciou com minha irmã. Olha que interessante, foi minha irmã que falou sobre a profissão. Eu já tive experiência com a profissão quando eu era criança, né? Eu fraturei o braço e vi realmente de fato a importância do que era a fisioterapia. Detalhe, eu fraturei o braço e eu dei um jeitinho de sair do tratamento antes de concluí-lo. O braço ainda ficou aquele bracinho de chão de radiola, durinho, né? Aí eu fiquei arrependido porque eu fiz isso e continuei o que era feito na clínica em casa. E eu fazendo em casa, consegui ter o resultado completo, ou seja, recuperar totalmente o meu braço. E tempos depois, né, no ensino médio, minha irmã fala sobre a profissão. Olha, está em ascensão, uma profissão importante. Aí eu lembrei, realmente é uma profissão que eu acho que é interessante, tem uma importância, e eu não compreendia bem, eu quero compreender até melhor. E eu realmente mergulhei, né, de alma e coração nessa profissão, graças a Deus, e aqui estou. Isso é muito bonito, né? Ver que você esteve dos dois lados, tanto do lado Exato. do paciente, como também hoje vive do lado do fisioterapeuta, entende tudo isso. E eu acho que o mais interessante de você viver dos dois lados é que você conhece a profissão de uma forma muito perspicaz, né? Você vê muitos detalhes e eu imagino que no decorrer da sua graduação você deu de cara com o que você passou, né? Que é o tratamento do que o senhor teve e isso é muito interessante, né? Eu, particularmente, quando eu comecei a entender um pouco mais sobre odontologia, eu curso odontologia, e Ah, que bom. aí eu passei por um canal, né, antes de adentrar a faculdade. E aí eu fui entender como funciona. Eu digo, meu Deus, eu me assustei à toa, né? Porque a pessoa fica com aquele medo antes de conhecer como funciona, procedimentos. E hoje é familiar, né? A gente precisa ir ao dentista com muita frequência, mas já fica com aquele ar de eu conheço isso, sei como funciona, então não precisa ter medo. É muito Verdade. interessante a área da Interessante. saúde. E o senhor tem uma área específica de atuação dentro da fisioterapia, né? Isso, é chamada subespecialização, né? Tem a especialização, ortopedia, todo. Aí tem as subespecializações, que a minha parte principal é dor e coluna vertebral também. Não só dizer que eu não atendo outras partes do corpo, mas a área que o pessoal mais me reconhece é essa parte de dor e coluna. Então, falou coluna vertebral, falou dor, as pessoas já relacionam com o meu nome. Opa, você teve um problema de coluna? É doutor André Vieira. Ah, você está com. Percebeu sua criança, adolescente com algo estranho, diferente na coluna? Tem uma cintura diferente, tem uma costela tá estranha? As pessoas já relacionam a mim. Isso é bom porque cria uma identidade, né? A gente cria uma Sim, sim, identidade. sim. Então, quanto mais a gente é específico, mais a gente cria uma identidade própria, né? Doutor, qual a diferença da especialização para a subespecialização? Por exemplo, na área de ortopedia,
É um mundo ortopedia, uma especialização muito ampla. Mas Uhum. existem subespecializações. Por exemplo, cirurgião de ombro é uma subespecialização. Uma área só de dor é uma subespecialização. Digamos, uma área de dor voltada para membros, uma Uhum. subespecialização. Uma área de dor voltada só para a coluna é outra subespecialização. Então, é uma especialização dentro da especialização. É Tá? Mais aprofundado. mais É aprofundado. mergulhar bem mais fundo. Bom, e dentro desse campo de atuação do senhor, a gente quer entender um pouquinho sobre a dor. O que é a dor em si? Que algumas pessoas elas podem não compreender, né? Algum sinal de que algo está errado, ou mesmo só um sintoma qualquer, como é? A dor é muito mal compreendida, gente. A dor, muitos veem como vilão, muitos veem como companheiro da vida, né? Se não vai estar sempre comigo aqui, eu me acostumo com ela. Existem essas vertentes. Tem aquele que vê como um vilão terrível, que vive à mercê desse vilão. A vida passa a girar em torno dessa dor. E tem aquelas pessoas que não se importam, né, com dor. Então, dor é uma experiência do paciente, sensorial, perceptiva, emocional, cognitiva, tudo. É uma experiência completa. Cada pessoa tem uma experiência diferente, tem uma vivência diferente. Cada pessoa sente a dor diferente. É igual a temperatura, o calor. Cada pessoa sente o calor diferente. Cada pessoa sente o frio diferente. Então, a dor é uma sensação, sim. É um alarme para dizer alguma coisa está acontecendo. Eu gosto de dizer que é igual um sinal de febre. Então, quando alguém está com uma febre, todo mundo sabe. Opa, é febre, já sabe que existe algum problema. A Uhum. febre não é o problema, é o que está gerando a febre. Não é isso? Ninguém fala, ó, você fica mascarando a febre sem saber o que é. Ninguém fala isso, né, gente? Mas a dor as pessoas ficam deixando passar muitas vezes. A dor é apenas um alarme. Alguns autores gostam de dizer que é um instinto muito primitivo, ou mais primitivo que nós temos de defesa, de proteção. Então, quando nós temos dor, nós buscamos proteger, ter um cuidado, buscar ajuda, não é isso? Então, a dor significa que algo não está funcionando bem. Indica isso sim. Não quer dizer que seja algo grave, mas indica um sinal de alerta, ou vai dizer que é um alarme que está soando, que nós temos que entender por que esse alarme está soando. Uhum. Não querer só desligar temporariamente o alarme, como uma medicação comprada na farmácia, sem prescrição, sem nada, sem passar por um profissional. Aí depois o alarme volta a soar. Imagina, um alarme que vive soando novamente e você vai retardando, vai só dando um tranco naquele alarme, desligando ele. A gente gosta de falar igual o brasileiro, empurrando para frente com a barriga, né? Sim, sim. Então, é um alarme. Cada pessoa sente diferente. E as pessoas elas têm a mania de querer levar a dor, né, pro resto da vida Exato. e agir como se fosse normal, mas não é normal sentir dor. E a dor, ela tem ali um parâmetro para dizer onde ela tem a sua urgência e ela necessita de um cuidado especializado e onde é só mesmo um momentozinho ali. Por exemplo, as pessoas perguntam o que é que gera dor, né? A Uhum, gente, por exemplo, eu gosto de usar esse modelo, que é um modelo educativo muito simples, que fica fácil qualquer pessoa entender. Por exemplo, eu converso na linguagem de qualquer paciente. É um pedreiro, eu uso uma linguagem do pedreiro, de construção. É um médico, é diferente. É um advogado, é outra linguagem, por aí vai. Então, por exemplo, você pegar seu dedo, né? O pessoal está vendo em casa. Se você puxar seu dedo, você pode acabar machucando o seu dedo. Ele doer. Não necessariamente houve lesão. Então, irritação e dor, ou sensação de dor, é diferente de lesão. uhum, Então, cada pessoa sente diferente. As pessoas perguntam qual é a maior dor, né, no ser humano. Eu gosto de dizer, é a sua. A maior dor que existe é a sua. Você que está sentindo. E o profissional tem que sentir isso junto com o paciente. Então, a, todo paciente que chega, qual a maior dor para aquele paciente? É a que ele está sentindo. Então, a maior dor para mim é a dor do paciente no momento. É a que sim. ele está sentindo. Tá? A gente está me referindo. É como o senhor disse, né, que a dor ela é relativa para qualquer pessoa. A gente pode estar com os mesmos sintomas, mas para mim isso pode ser leve, para o senhor isso pode ser intenso, né? E o senhor busca o cuidado. Eu não busco porque para mim não é tão significativo, mas vai de cada pessoa, O que né? é que os artigos mostram, a evidência mais robusta mostra? Que a dor ela é modulada. O que é modulada? É como se fosse, temos a dor e temos chaves de volume na nossa mente. Né? Ela Uhum, é modulada, né, o ajuste de volume de acordo com o contexto de vida. uhum, Então, quanto mais o contexto de vida é negativo, uma família com problemas, problemas no trabalho, problemas financeiros, problemas relacionais, tudo isso faz com que o volume de dor seu, ó, vá lá para cima. uhum, Então, a mesma dor, você sofre a mesma, assim, uma pancada, mano. A que você leva, eu levo. Se você estiver passando num momento de contexto muito negativo, o seu volume de dor vai ser outro, vai ser muito maior do que o meu. Se eu estou com essa mesma dor sua, mas o meu contexto atual, o meu momento hoje, eu estou muito bem, aconteceu algo, eu estou muito feliz, essa dor vai ser um volume muito baixo ou insignificativo.
tem pessoas que ignoram totalmente. Então, cada pessoa sente diferente de acordo com o contexto de vida. Aí envolve vários fatores. Dado lazer, recreação, família, o apoio que tem em casa, qualidade de sono, alimentação, estresse, né? O tempo de exposição a estresse excessivo, ou o tempo de estresse que você tem por semana, por exemplo. Então, tudo isso, gente, são várias fontes que vai enchendo você e cada uma vai ter uma influência no seu volume de dor. Cada uma mexe diferente. E entender isso muda o jogo. Entender isso é a virada de chave para você compreender cada paciente. Então, o que é que eu faço? Eu tento compreender. Então, o paciente realmente ele compreende, parece que ele se colocou no meu lugar. Ele está entendendo realmente como eu me sinto. Então, até muitas vezes, o paciente, quando fala, o brilho no olho dele, a forma dele falar já mostra, por mais que ele não fale, o quanto aquela dor está sofrendo ele, né, machucando por dentro, mas o tom da voz, o jeito, a expressão corporal como um todo, já mostra isso. Então, são coisas que passam despercebidas. Os profissionais hoje não olham mais no olho, os profissionais hoje não observam, não sentem, né? Não tem como se fosse aquela sensação. Eu quero sentir como o paciente está. Isso já começa quando o paciente entra na porta. Né? Você já vê como o paciente está. Hoje, realmente está perdendo muito isso, a empatia do profissional em relação ao paciente. Querem mudar até o nome, né? Não ser mais paciente, né? Tentam colocar cliente, né? Cliente. Cliente, né? Então, temos que tomar muito cuidado com até a questão de nomenclatura, porque essa nomenclatura não enraiza na sua mente. Por mais que você separe o que é o atendimento do que é a parte comercial, mas cuidado para isso, digo isso a todo profissional, cuidado para que isso não enraize na sua mente. Porque começa a ficar no automático enraizando isso. Não é interessante. Não aconselho. Tá? Realmente não é interessante usar. Assim, eu acho que não é usar esse termo cliente, né? Eu já vi em algumas literaturas o seu cliente, não sei o que, isso no livro, né? Que fala sobre saúde. O paciente não vai lá comprar uma atadura, ele quer o cuidado. Ele quer que você saiba como fazer aquilo, sabe como usar a atadura, no caso, né? Isso é muito interessante. E o senhor falou também de uma coisa que a gente pauta dentro da saúde, que é o modelo biopsicossocial do cuidado, né? Você não olha só para o que o paciente ele está sentindo e vai em busca de tratar só aquela dor, aquela enfermidade, aquele vírus, mas a gente vai atrás de saber como a vida daquele paciente ela impacta, né, em tudo isso. Às vezes o paciente ele é acometido pela dor, pelo estilo de vida dele, não necessariamente pela idade ou por fatores, né, que podem acometer ele ao longo da vida. É sempre importante a gente ter esse cuidado. Boa colocação, gente. Por exemplo, tem pessoas que nascem sem a capacidade de sentir dor. Eles não têm essa sensação. É igual a sensação de sentir quente, frio. Tem pessoas que não sentem dor. Por exemplo, eu tenho uma paciente, né, é muito raro isso, mas ela não sente dor. Ela tem uma escoliose grande, né, grave, graças a Deus já saiu da linha de cirurgia, mas ela não sente dor, ou seja, isso é um problema. As pessoas pensam, como eu queria ser como essa paciente que não sente dor, não tem sensação de dor. Gente, dor é uma proteção. Imagina você machucar o pé, o dedo, cortar e não viu e não cuidar Não daquilo. sente, É sim. importante. Então, é um instinto de proteção, é um alarme de proteção. Pessoas que nascem sem essa capacidade de sentir dor são pessoas mais sujeitas a mais problemas do que aquelas pessoas que têm a capacidade normal. Então, tem pessoas com uma capacidade de dor muito alta, é muito sensível à dor, e tem pessoas que o limiar é mais tranquilo, demoram mais a sentir dor, tem que ter um estímulo, vai dizer o seguinte, como se fosse um beliscão. Tem pessoas que você não sente, tem pessoas que não podem triscar. Cada ser humano é diferente, né? Somos um ser biológico complexo. Cada um é diferente. O que acontece? As pessoas querem nivelar todo mundo igual, né? A medicação de fulano serviu para fulano. A conduta essa que fulano fez serviu para ele, deve servir para mim. Cada pessoa é diferente. Eu gosto de dizer que cada ser humano é único. É um universo, cada mente, cada ser humano. Na ciência, o termo usado é heterogêneo. Ou seja, cada ser humano é muito heterogêneo. Ninguém é igual a ninguém. Você pegar irmãos gêmeos, univitelinos, já atendi já irmãos gêmeos, são totalmente diferentes. São corpos que você, por mais que você veja, são iguais, são diferentes. O toque, a dor é diferente, o comportamento, são mentes, são mundos diferentes. Então, nunca se compare a alguém. Tá? O que acontece muito na questão de dor. Os maridos, atenção aos maridos, fora do puxão de orelha de vocês aí, ó. Muitas vezes são eles são ruins de compreender a esposa. Eles têm dificuldade de compreender. Eles não se colocam no lugar. Porque, por exemplo, se ele teve episódio de dor e aquela dor para ele é insignificante, ele vive normal, trabalha normal, e a esposa está com dificuldade de executar suas tarefas, ele acaba agindo com um certo desprezo pela dor, não tem empatia. Isso gera mais problemas para a mulher. E a mulher sofre muito com isso. A mulher tem uma jornada dupla, tripla, etc. Né? Então,
ela tem uma carga muito grande também. Os homens pensam que a carga está só sobre eles, mas não está. Então, falta isso. Marido, vocês têm que compreender que a mulher é diferente. Tá? É um ser humano totalmente diferente, né? Pessoal, a gente gosta de dizer que o homem é como se fosse o sol, ele tem só ou é noite ou é dia. Mulher não, tem várias fases, tem várias questões hormonais, e isso mexe com sua dor, mexe com seu temperamento, mexe com tudo. E o homem tem que entender isso. Então, a gente vive numa sociedade das pessoas não querem compreender o outro. Né? A gente tem que ter essa empatia, essa afinidade com não só com as pessoas, mas com todo o nosso meio, né? Sim, sim, como o senhor disse, né? A dor ela é variável para cada pessoa. Depende muito do seu contexto, depende muito da forma como você enxerga a dor. E a gente está ao vivo aqui, né? E a gente já tem perguntas, tem um pessoal com a gente que eles querem saber. A Auriele Barbosa, ela está aqui com a gente e ela pergunta: doutor, eu sinto muita dor nos braços e é uma dor constante. O que isso pode ser, doutor? Essa dor nos braços dela? Nos braços, nos dois, né? Dor constante. Vamos lá. Dor constante. Dor constante indica algum mecanismo irritativo que está mantido, né? Toda dor constante, gente, é mais importante. Tem aquela dor intermitente, ela vai e volta. Só dói quando eu faço tal coisa, quando eu dirijo, quando eu pego meu filho no braço. Tá? A dor constante ela é mais importante, devemos avaliar. Tem a constante variável, ela varia durante o dia, na semana. E tem a invariável. Essa invariável, sim, merece muita atenção. Porque uma dor de origem articular, de coluna, de cotovelo, de mão, ou seja, de uma origem mecânica, ou seja, que é mecânica, movimenta, tem movimento. Se você movimenta, você pega peso, muda estratégia, muda posição e essa dor não varia, merece uma atenção, tem que passar para um profissional que entenda o que, é que a gente faz. A gente avalia, compreende, vê o que está acontecendo com o paciente. Eu testo essa dor, e esses testes são muitas vezes provocativos, para ver se a dor realmente ela muda para mais ou para menos. Se é uma dor que não muda, então acende uma luz, um alerta. Ela não muda, não varia, não tem influência sobre posição ou movimento, indica que isso não é articular. Temos que fazer um check-up nesse paciente. Por exemplo, já atendi pacientes que estavam com um câncer, por exemplo. Testei, não muda. Eu digo, essa dor sua não muda. Você vai fazer um check-up. A paciente fez um check-up, constatou precocemente que estava com câncer, tá, na região do rim, tratou precocemente, resolveu e me agradece até hoje, graças a Deus. Tem casos que as pessoas acham que eu estou infartando, que a dor dói nas costas e reflete dói no peito. Muito comum isso, a dor no peito, na costela aqui, etc. Aí eu estou infartando, estou com medo. Tem pessoas que vão no desespero, faz logo todos os check-ups, não é. E tem pessoas que deixam passar e perguntam, a dor das costas eu sempre tive, agora surgiu essa dor no peito. Será que é das costas, será que eu estou infartando? A pergunta que faz, quando eu faço alguma estratégia, alguma posição do movimento, isso muda? Eu pego um peso, aí dói. Eu mudo minha posição, dói mais, dói menos. Então, se ela varia, isso é bom. Mas se aquela dor constante que não muda, isso merece uma atenção. Então, a gente é um profissional de primeiro contato, eu avalio e vejo, isso é articular, isso tem solução. Isso está estranho, isso não é da articulação, vem de outro local, de outro canto. Merece uma investigação, porque eu vejo logo, isso não é articular. Não adianta, gente, você que está acompanhando, fisioterapeuta ou estudante, um paciente com dor constante, como a nossa amiga fez a pergunta. E você fica insistindo, vamos fazer o famoso pacote 10 atendimentos. Você trata a primeira sessão, ela está igual. Terceira, quarta, vai. Tenta dizer, eu fiz 10 sessões, continua igual. Gente, o paciente não mudou desde a primeira, já sendo um alerta. Já sendo um alarme. Fez 2, 3, gente, já está demais. Tem que investigar isso. Porque, às vezes, não é um problema articular. A dor é na articulação, a dor é no braço, e não é. Então, a falta de um diagnóstico precoce, muitas vezes, é crucial para poder salvar até a vida do paciente. Às vezes a mudança de rota também, né? Se não está servindo com a coisa, procurar... Você percebeu, isso é importante, você percebeu que essa dor está estranha. Ó, André, o pessoal que me acompanha na internet, eu sempre falo. Se a dor está com suspeita, se é sua velha dor de coluna, ou de braço, ou de perna que você sempre teve, e está diferente, está estranho, já não muda, não varia, tem que investigar. Sim. Tem que fazer a investigação, não está variando. A minha dor era só quando eu pegava peso. Agora ficou constante. Tanto faz pegar peso como não, a dor é uma só. Eu gosto de dizer o seguinte, as patologias, as doenças estão sempre querendo passar as pernas em nós profissionais. É igual um jogo de xadrez. Nunca espera que ela vai ser fácil, sempre vai fazer a melhor jogada possível. O adversário nosso. Então você está preparado. Sim. Sempre eu digo, sempre eu estou com um pé atrás com qualquer paciente. Ou seja, eu estou preparado, pensando sempre que ele pode não ser, bateu na porta, um caso de dor comum.
Ele pode ser uma patologia e muitas vezes grave. Uhum. Então, ficar atento. Eu sempre digo isso aos meus alunos nos cursos. Fique sempre atento, esteja sempre com essa chama bandeira vermelha, esse pensamento de ser algo importante, algo grave na sua mente. Tá? Não querer só... O que acontece? As pessoas tratam, não reavalia. Trata. Tem que reavaliar. Aplicou, reavalia. Você toma medicação, aí você passa dias, não tiver estado nenhum, continua nela do mesmo jeito, não está legal. O que acontece quando a medicação não muda? Você volta no profissional, ele vai ou mudar ou vai progredir a dose, etc. É isso que a gente faz no tratamento. A gente muda ou progride, a gente tem que intervir. Uhum. Então a pergunta dela é muito importante, porque ajuda a pessoa a saber se meu problema é grave ou não. Sim, Tá? sim. Então, se sua dor ela é imutável, invariável, ela não muda, tá? Isso já abre o olho já. Tem que buscar ajuda, tá bom? É importante, né, que ela busque um profissional para buscar também essa resposta acerca da dor dela. E nós também estamos aqui com, né, uma pessoa aqui da Radionet, o Vinícius Rocha. Ele diz o seguinte: Doutor André, minha mãe está com hérnia de disco e bico de papagaio e está sentindo muita dor. O que ele deve fazer? Hérnia, disco e bico de papagaio. Vamos Sim. lá. O bom e velho bico de papagaio, hein? Esse papagaio dá trabalho demais às pessoas. Gente, o que é que a ciência fala? Que eu digo assim, a ciência, não é eu que estou falando, né? São inúmeros artigos de anos acompanhando pacientes. Isso é um assunto até no meio acadêmico já batido, porque é o seguinte, o famoso bico papagaio, osteófito, aquela pontinha de osso que cresce ali na coluna, isso é normal, isso é um processo natural do envelhecimento. De você começa a ter ruga no rosto, etc., a coluna por dentro também começa a dar sinais de ruga. Então, bico de papagaio é igual a ruga. Só que Caramba! é no osso, tá? Então, isso está constatado que não gera dor, a não ser que sejam estágios muito graves, onde acontece de fato o encontro de um com o outro, acontece algo realmente muito importante. Mas aqueles biquinhos de papagaio que a gente comum vê nos diagnósticos, isso não gera dor, não tem relação com sintomatologia do paciente. Então, fique tranquilo quanto a isso. Segundo ponto, tem estudos, gente, mostrando que pessoas sem dor nenhuma, que nunca sentiram uma dor na vida, se fizer uma ressonância, vai dar um monte de coisa. Vai dar vários achados. Porque tem achados que são considerados normais por causa do estilo de vida, de trabalho, fatores genéticos, tudo. Então, são achados muitas vezes normais que não vai ter relação com sua dor. E a pessoa fica frustrada. Eu tenho isso na coluna. Aí pesquisa, dá um Google, né? Ou vai lá na IA, aí pede para dar um relatório sobre aquilo. Aí vem muitas vezes o relatório da inteligência artificial que está descontextualizada, que não está bem. Nem sei se você pode confiar nessa inteligência não, viu? Cuidado aí, pessoal que gosta de tudo consultar na IA, tá? É uma dica que eu dou. Aí acaba criando falsas expectativas, crenças negativas, limitantes. Crenças limitantes geram um comportamento de dor maior, gera baixa autoeficácia, baixa expectativa. A pessoa passa de ter confiança no taco. Eu gosto de dizer isso, né? Quanto menos você tem confiança no seu taco, o que é isso? Tem confiança em você mesmo, no que você vai fazer. Cai essa qualidade de autoconfiança, começa a cair a capacidade de autorrecuperação, de autocura, dele se autorrecuperar espontaneamente. Todos nós, todo ser humano tem a capacidade de autocura. Todo ser vivo tem a capacidade de autocura. Por exemplo, você que está acompanhando, se você estiver gripado, você tem confiança, tem fé que vai ficar bom dessa gripe um dia? Quer dizer que sim. Por quê, André? Você tem a gripe, vem o pico, passa uns dias ruins, depois ela começa a ir. Nós chamamos isso de história natural da doença. Ela tem uma história natural a seguir, um rumo natural que nós sabemos. A medicação e o repouso de tudo é para ajudar, melhorar, antecipar isso. Assim como a história natural do andor. Uma história natural do andor lombar. A Organização Mundial da Saúde coloca que, em média, 84% da população sente dor lombar. O que é a história natural? Você tem a dor lombar, tem aquele pico, passa um período com dor maior, né? Você vai se movimentando, vai enfrentando e ela naturalmente vai indo. Você vai a um profissional para antecipar, encurtar essa faixa, encurtar esse tempo. Então, essa é a história natural do andor lombar, por exemplo. Então, você tem que ter confiança que a história natural, na grande maioria das vezes, ela é favorável. Agora, se torna não favorável quando você faz o contrário. Você começa a ser um refém da dor, está com medo dela, está ficando frustrado, está ficando angustiado. Então, isso piora. Se você for no profissional, o profissional encheu você de medo, ele não está lhe ajudando, ele está atrapalhando sua caminhada em busca dessa melhora.
Ele está atrapalhando o ciclo natural da doença. Tá atrapalhando. Tá? E o senhor falou em uma coisa muito importante também, que relacionada à dor. As pessoas que não sentem a dor, né, o que é perigoso, não porque elas são, vamos dizer assim, como uma patologia, que você não consegue sentir a dor, mas de uma forma que a enfermidade ela não se apresenta no corpo daquele paciente como a dor. E aí, quando ela vai descobrir, já está em um estágio perigoso, né? Ou então ela descobre do nada e pensa, meu Deus, eu nunca tive nada, aí eu fiz um exame e descobri uma coisa. Será que esse profissional não está mentindo para mim? Né? Aí tem isso que a pessoa se assusta. Só que quando você vai observar, às vezes, um hábito ali comum, que é, vamos supor que a pessoa ela come muito com coisas, fritura, óleo, açúcar, aí ela descobre um colesterol alto, né? Aí quando vai ver já está com diabetes. E diz, será que esse profissional não está mentindo para mim? Mas aí você tem que olhar para o histórico, né, daquele paciente, ver que isso foi alimentado ao passar dos anos, você não sentiu nada no início que dissesse assim, olha, isso tem que ser tratado. Aí quando vai ver, Pronto, você falou sobre isso, interessante. Ó, vou dar um exemplo para vocês. Quem já conhece aí mulher caminhoneira, né? Já conheceu, né? Eu já tive uma paciente caminhoneira, né? Que ela viajava o Brasil inteiro, ela tinha uma dor no braço, com perda de sensibilidade, perda de força. O braço dela estava ficando sem força, ela não se importava. Gente, uma dor que desce no braço, que é uma dor radicular, com perda de força, perda de sensibilidade, é uma coisa importante. Ela não estava nem aí, não ligada. Só por mim, isso aqui eu levo para a vida toda. Isso não é nada. Isso aqui é nada. Isso não está atrapalhando o seu jeito. Atrapalha um pouco, mas eu consigo. Eu só vim porque meu marido, né, falou muito para mim vir. Olha, digo, olha que interessante. Cada pessoa, a forma de enfrentar depende muito do contexto da vida dessa pessoa. Se essa mulher fosse uma mulher que, né, muito medrosa, que teve experiências negativas com dores pequenas e viesse uma dor forte dessa, então o comportamento dela seria outro. Então, ela enxergava seu problema de uma forma que é realmente interessante, que a gente geralmente não vê, né, mulheres enfrentar dessa forma. Então, cada pessoa enfrenta diferente. Então, a você que está acompanhando aqui a gente hoje, né, obrigado por estar participando aqui, né, deixando sua pergunta. A principal dica que eu dou é o quê? É você ser um enfrentador. Você tem que ser uma pessoa que enfrente, assim como você enfrenta os problemas do seu dia a dia, você tem que aprender a enfrentar a sua dor. Confrontar, enfrentar. sim, E sim. não estar buscando evitar. Nós vivemos hoje num mundo onde as pessoas querem evitar, né? Evitar conflito, evitar tudo, né? Quanto mais você evita, não vou fazer tal tarefa porque me dói, vou deixar a academia porque dói. Imagina, você deixar a sua academia porque está sentindo dor, o que é que vai acontecer depois? Daqui a pouco, vou deixar a caminhada porque estou sentindo dor. Vou deixar de pegar algum peso em casa porque eu sinto dor. Vou deixar de lavar a roupa porque eu estou sentindo dor. Quanto mais você começa a deixar, o cerco vai se fechando. Em vez de você expandir, você ir vencendo, derrubando essas barreiras, as barreiras vão aumentando. Os muros vão se levantando cada vez mais alto ao seu redor. Isso é o que faz diferenciar aquelas pessoas que têm um bom prognóstico dos que têm um mau prognóstico. A pessoa deixa de viver, né? Deixa de viver. Porque se você parar para observar, essas pessoas que dizem, nossa, a atividade física ela faz mal para mim, né? Aí você sai da academia, mas não é como se a academia ela fizesse mal para você, né? Se você está com dor, é certo que você procure um profissional e entenda por que aquela atividade física ela está causando aquela dor. E a dor não é algo que você deve ignorar. Porque se você está tentando viver e você não está conseguindo, você não está ali fazendo isso da forma mais favorável possível, né? Porque o pessoal que faz academia, eles sabem que vão conviver com a dor, né? Tem sempre ali aquele progresso de carga, onde vai ficar um pouquinho dolorido, mas isso é comum. Normal. Comum. E também é sempre bom procurar um profissional, acredito que para entender, né, como funciona cada dor. Porque às vezes você pode se preocupar demais com a dor, e aí você está sempre ligado, nossa, será que eu vou me lesionar agora, né? E tem aquelas pessoas que não ligam. Tipo o pessoal que pega muita carga na academia, progride carga sem ter um profissional da educação física para dizer, olha, agora você pode evoluir 5 quilos, 2 quilos. Pega muito peso, vamos dizer, em agachamento. Eu vejo muito vídeo do pessoal que lesiona joelho, às vezes desloca e não volta para a academia, porque se excedeu, não ligou para os sinais que o corpo já estava dando, né? Olha, eu não aguento. É que nem um meme, se você não parar, eu paro. Então, assim, é sempre muito importante, né, as pessoas se ligarem
não demais para ficar algo que incomode a cabeça da pessoa, mas não de menos. Pra- Estamos chegando às férias, né? Então é aquele período que o pessoal quer fazer a dieta que não fez durante o resto do ano, quer malhar o que não malhou antes, né? Então é um período que acontece muitas lesões, gente, nas academias, não só nas academias, mas também em outras modalidades, né? Querem começar um esporte, Sim, sim, né? sim. E não está preparado. Então, abrir bastante o olho em relação a isso. E é o seguinte, né? Aí eu tenho uma dor e eu quero começar um esporte específico, mas quando eu faço dói. Isso é um problema? Não. Porque dói, gente, não quer dizer que lesionou, tá? Você teve uma sobrecarga, um estímulo que seu corpo não está adaptado, acostumado. E tudo que você faz que é novo, que ultrapassa seu limite normal, geralmente vai doer, tá? Ou pode sentir desconforto. O importante é, dói quando faz, e o que acontece depois? Não, depois eu estou bem. Estou pronto. Então fique tranquilo quanto a isso. Ah, vou na academia, eu sinto desconforto no meu joelho. Você falou, desconforto na minha coluna quando eu faço agachamento. A pergunta que fica, isso é duradouro, ou seja, isso dura longo período? Ou é só lá durante? Não, quando eu saio da academia já acabou minha dor. Então a gente estimula isso a seguir em frente. Talvez seja necessário ajustar alguma coisa, mas não é motivo para você parar, deixar sua academia, que é algo muito importante. Sim, Né? sim. A gente tem sempre que ter esse cuidado. Mas, doutor, você acha necessário que uma pessoa, antes dela começar uma atividade assim, né, que ela seja acompanhada por um profissional da área, né? Porque às vezes a pessoa ela chega sem embasamento algum na academia ou vai começar a corrida, algum estímulo que ela vai começar. O que é interessante de fato, realmente ter um profissional, isso é de suma importância. Um profissional que vai estimular, você vai fazer a atividade, vai se sentir bem, não vai se machucar. Isso vai dar um novo ânimo para você continuar. Nós vemos muitas pessoas se frustrando com a academia ou qualquer atividade física porque eu já tinha um desconforto. Aí eu fui para a academia, eu pensava que ia melhorar, aí eu piorei. O que aconteceu? Né? Você foi acompanhada? Então, geralmente o que acontece? Na prática que a gente vê, não são acompanhadas, já existia um problema e não cuidou, e isso exacerba durante a academia. Exagerou na carga, progrediu carga demais. Então, aí depois fica, a academia é ruim para mim. Não é ruim para você. Você está com uma condição que precisava de uma atenção e você virou as costas para a sua condição. Aí Sim, depois sim. fica botando culpa na academia, botando culpa na corrida, culpa no tênis, que comprei um tênis que não é bom, não é apropriado. Comprei um tênis barato, tem que ser aquele tênis top para poder correr, que eu corri e fiquei com dor no meu pé. Botando culpa no tênis, depois culpa no colchão, culpa em tudo, culpa no banco do carro, culpa na cadeira. As pessoas querem culpar qualquer outra coisa, mas esquece que a verdadeira culpa, a gente, está em nós, ou seja, é nossa vida, é nosso contexto de vida. A dor surge, no caso, não é por uma única causa, são vários fatores. É chamado multifatorial. Sim, São sim. múltiplos fatores, tá? Então não fique botando culpa na sua academia ou botando culpa em qualquer outra coisa, não. Então tem que se cuidar. Mas é importante também que as pessoas elas procurem, né, saber o motivo do que acontece com ela, porque vamos dizer que a pessoa ela realmente coloca a culpa no tênis. Achei interessante falar sobre isso, porque hoje em dia o pessoal indica, né? E você acha que só o que aquele influenciador top que pratica esporte indica é o que é bom, você testa e não funciona bem com você. E não porque o produto não é bom, mas talvez porque você tem uma postura errada na hora de praticar um esporte, né? Porque você use da forma inadequada e talvez você não entenda que existe uma forma certa de utilizar aquilo. Não é só dizer, eu vou comprar essa caneca e aí eu uso ela da forma errada, vamos dizer assim, né? Aí tem que ter todo um estudo, é multifatorial. Você tem que entender como, você tem que entender quando, para que aquilo não se torne nocivo. Exatamente. Exercício é igual a medicação. Tem que ter a dose certa, quando tomar, como tomar, quando deixar de parar, né? Ou quando parar, né? Deixar de fazer. Ou seja, é a mesma coisa. Então, hoje é visto o exercício físico como, pode dizer assim, né, segundo a ciência, o melhor remédio. Um remédio para prevenção? Lá tem. Um remédio para melhorar o estresse? Lá tem. Um remédio para melhorar a dor? Lá tem. Um remédio para prevenir também dor no futuro, que ajuda? Não, de fato, existe algo, dizer assim, milagroso que previna, mas ajuda, ajuda. Tá? Então, exercício hoje está no topo da cadeia realmente de prevenção, de qualidade de vida, né, de tudo isso. O Vinícius perguntou aqui, né, o que podia ajudar para melhorar, né, a questão perguntou da mãe que tem hernia de disco.
Tem médicos ou profissionais da saúde como um todo que diz, ó, é proibido quem tem disco correr. Aí ela fazia corrida, ou digamos, dar uma carreirinha, proibido de correr. Proíbe caminhada, já vi até proibir caminhada. Gente, caminhada é tão normal, é tão simples, é igual respirar. Eu gosto de dizer o seguinte aos pacientes, gente, caminhar é algo tão natural do ser humano, é igual respirar. Nós fomos feitos para respirar, para caminhar, para movimentar. Se a pessoa tem hernia de disco, tem estudo mostrando, gente, que interessante, que corrida com impacto é favorável para o disco. É bom para o disco. Coisa que na crença popular, e na crença popular de alguns profissionais que saem com esse conhecimento da faculdade, ou então tem a crença baseada em princípios bem, eu gosto de dizer, bem de décadas de livros, acha que o impacto é ruim. Acha que tirar a carga é a solução. Não é. Muitas vezes tem que ter mais carga. As pessoas acham que tem que estar tracionando a coluna, se pendurando sempre em algum canto. Tem pessoas com dor de coluna, correndo de disco, com a mania de ter um canto em casa e ficar se pendurando porque vê na internet. Ah, alivia quando eu faço. E depois? Ah, depois de um tempo eu fazer as tarefas, está do mesmo jeito. É o que eu digo sempre, porque alivia no momento que você está lá pendurado, deitado, fazendo qualquer coisa, não quer dizer que seja bom. O que é melhor de fato, o que acontece depois. Então a palavra melhor para você é melhor na sua força, na sua função, nas suas tarefas, seu sono, quando você trabalha, na sua vida. O melhor é sua vida que tem que representar isso, não aquele momento. Tá? Então, você que somente tem hernia de disco, estimule ela quebrar o ciclo vicioso da rotina dela, mudar o ciclo vicioso de estresse, tarefas, fazer exercício físico é fundamental. Ela vai facilitar a autocura. Está ajudando o seu corpo, ela está se autoajudando. Está ajudando seu próprio corpo a encontrar esse caminho. Se mesmo assim está com dificuldades, aí sim tem que ter uma boa orientação e passar por um profissional que entenda sobre dor para entender o mecanismo de manutenção do problema. Se o mecanismo for igual um dedinho que tem um machucado, que todo dia ela faz isso no dedinho, todo dia ela puxa, ela alimenta o ciclo vicioso e isso perdura. Ela toma a medicação, alivia, quando passa o efeito da medicação, a dor está lá. Não é que a dor foi embora, a dor foi mascarada, foi em volta ali pelo efeito da medicação. Quando a medicação desce, a dor está lá. Isso não quer dizer que ela está tendo um tratamento eficiente. Ela está alimentando um ciclo. O ciclo tem que ser quebrado. Tem que ser Tem que ser quebrado. quebrado. Eu conheci uma pessoa que ela tem hérnia de disco, né? E aí ela se limitava de tudo. Ela, Jennifer, eu não ando de moto, eu só ando de carro porque dói. Mas eu nunca ouvi ela falando. Eu fui procurar um especialista para ver como é que eu posso resolver isso, porque, né, ela vivia tendo que andar de moto, mas ela não saía de casa por causa disso. Ela disse que não caminhava com frequência porque quando ela chegava em casa, passava um tempo, começava a doer. Ela já se propôs a correr, mas aí começou a doer, ela parou. Mas isso ela ainda vive com a dor em casa. Então não é como se ela tivesse disposta a ver o que acontecia se ela se estimulasse um pouco mais a isso, né? Porque é a constância que faz ela enxergar se ela deve ou não continuar naquela prática. E tem um profissional por perto fazendo indicação, olha, você pode tentar, vai doer um pouquinho, mas a frequência pode fazer com que isso pare. Isso. As pessoas também não estão acostumadas com o processo. E o processo ele pode ser dolorido, sim. Não é porque é um processo de cura que vai ser um processo simples. Né? Vai ter momentos em que você vai sentir dor. Por exemplo, o pessoal que às vezes perde um membro. Aí eles voltam com a reabilitação, né? Aquele processo de reabilitação não é fácil. A pessoa que vai conviver com a prótese, vamos dizer que perdeu uma perna, conviver com a prótese, andar com a prótese não vai ser fácil. É verdade. Vai ter ali um momento em que você vai sentir ela mais alta, mais baixa, vai doer muito. Então você tem que se acostumar com tudo isso. E eu acho que é interessante entender que a dor ela vai existir, mas com o tratamento certo ela pode diminuir. Ou até, né? Pode sumir, pode ter controle também, Sim, tá? Mas para ter o controle e ela não voltar, tem que entender o que está acontecendo. sim. A palavra-chave é entender, é o alicerce da construção do paciente ficar sem dor. Sem o alicerce, tudo que você construir em cima, sem esse alicerce certo, confiável, assim, alicerce confiável, você ter confiança em entender o problema, qual é a causa, né? O diagnóstico de fato. Então, tendo um alicerce bem feito, tudo que vai ser construído em cima vai ser sólido, vai ser seguro. Caso contrário, não, é aquele vai e volta, aquele cheio de recaída, né? Sim. Você fala da questão da moto, né? Da moto. Aí tem pessoas que dizem, eu vou deixar de andar de moto porque dói. Mas você precisa da moto? Preciso, né? É algo necessário. O que é que você vai fazer? Você vai ficar refém da dor e vai deixar de andar na sua moto?
Você vai ficar refém da dor e deixar fazer sua caminhada? Você vai ficar refém da dor e deixar de pegar, né, pegar seu menino no colo? Né? Tem muita vovozinha que diz, oh, minha maior dor é meu neto chegar em casa, meu netinho, eu não consegui mais botar ele no meu colo. Ele subia para me abraçar, agora eu não consigo nem curvar para abraçar meu netinho e botar ele no colo. Então, qual é a dor desse paciente? Segurar o netinho no colo. Se o profissional faz de tudo e não restabeleceu essa dor, ou seja, a maior dor da paciente não é a dor lombar, é a dor de não poder segurar o netinho no colo. Se você não mudou isso, você praticamente mudou nada. Você, eu melhorei, sua perna agora faz isso, a perna levanta, eu vi que sua dor reduziu. Ela disse, eu não consigo pegar meu netinho no colo ainda. Eu gerei um impacto positivo de fato na vida dessa pessoa? Mudou de forma palpável, eu gosto de dizer esse termo. Isso foi uma mudança palpável, de fato? Palpável para quem? Para mim? Não, para o paciente. Sim. É ele que vai me dar essa informação. Tá? Eu não posso querer dar a informação no lugar do paciente. É ele que me dá essa informação. Então, se não houve mudança de vida, o que é que houve? Né? Aí fica a interrogação aberta. Tem que ter mudança de vida no paciente. Um ponto muito bom, doutor, muito bom, porque hoje em dia nós temos profissionais que utilizam 1001 técnicas, isso é lindo, porque as faculdades elas estimulam esses profissionais a serem cada vez mais capacitados a cuidar de muitas enfermidades, né? Você está ali sempre preparado, porque cada dia que passa a gente se expõe mais e a gente vê que muitas coisas vão aparecendo. E você precisa estar se atualizando. Mas alguns profissionais não estão preparados para cuidar de coisas simples. Né? Às vezes você vai lá para resolver um problema pequeno, como você disse, nossa, eu quero segurar meu neto, mas aí você deixa o paciente todo articulado para dar um mortal e não deixa o paciente bem para segurar o neto. Né? A gente tem que saber onde cuidar de fato e fazer o que o cliente pede. Né? Assim, o que ele pede de uma forma que ele consiga voltar a viver. A dor do paciente. A dor do paciente. A dor do paciente não é a coluna, a dor do paciente é não segurar o neto. Sim. Essa é a dor. A dor do paciente é não conseguir passar o tempo trabalhando que ele trabalhava. A dor do paciente é não conseguir sair mais para uma festa, por exemplo, por causa da dor. Já vi pacientes com 10 anos de dor, casada, que o marido queria passear com ela e ir para a praia. Ela 10 anos, não posso andar de carro. Ela se limitou, não consegue fazer uma viagem de carro mais que 30 minutos, por exemplo. Já era com dor. Ou seja, ela ficou refém da dor 10 anos sem ir para a praia. Digo, vamos enfrentar isso. Aí depois ela fez a primeira viagem. Eu digo, fez a viagem, conseguiu chegar lá? Cheguei. Sentiu dor? Senti um pouco. Mas aí fica, mas eu ainda senti. Mas você não conseguiu fazer a viagem? O que é mais importante para você? Você disse que foi pouco. Sentiu um pouco de dor na viagem ou o que você desfrutou nesse momento com seu esposo, uma viagem na praia, passar uma semana na praia com o esposo? Aí continuou enfrentando, depois eu achei até engraçado, isso é bem interessante. Que ela mandou, digo aos pacientes, me dá o feedback, como é que está indo daqui a tantos dias? Ela mandou o feedback, doutor, pela primeira vez eu andei na caçamba de uma caminhonete e saí no comício em minha cidade e balancei a bandeira do meu candidato a cidade inteira. Fiquei muito feliz. Depois doeu, mas eu fiquei tão feliz que a dor foi insignificante. Isso. Não quer dizer que você nunca vai mais sentir aquela dor. Ela pode voltar, mas ela não vai mais te limitar e você perde o medo. A dor deixa de ser um bicho de 7 cabeças, né, o bicho papão, e você começa a enfrentar ele como algo como deve ser. Sim, tá? sim. Não sim. como um bicho de 7 cabeças. Foi um ponto muito interessante, né? O paciente, só ele sabe o que ele sente. É como, pronto, no Odontotrends esse ano, foi um congresso para o pessoal que estuda, né? Para alguns dentistas. E aí teve um palestrante. Ele é lá do Rio de Janeiro, eu não lembro o nome dele, mas ele falava sobre restauração. Sobre, né, devolver ali a estética do dente. E nesse momento, é um momento em que os cirurgiões dentistas, eles querem fazer um trabalho muito impecável, né, devolver toda a anatomia, e um dente ele é complexo. Aí, às vezes, aquele estudante empolgado, ele diz, não, eu vou fazer meio mundo de coisa aqui, todos os detalhes. Aí, quando o paciente vê, ele fala, eu não gostei. Ele não gostou porque ele não é familiarizado com aquilo. O estudante, ele é. Ele entende que existe um detalhezinho desse tamanho assim que é muito bonito, mas é bonito para ele, né? A gente estava falando, né? Entre o que o paciente quer e o que ele necessita. Às vezes são mundos totalmente diferentes. Exatamente. Fiz a comparação contigo, né? Do senhorzinho chega só com o dente na boca e o dentinho está tortinho. Está na moda, aparelho ortodôntico era aparelho. Aí você diz, não, senhor, você precisa ou do implante total ou usar a prótese, né? Fala chapa. Aí, né? Entre o que ele quer e o que ele realmente necessita são bem diferentes.
Nós vemos hoje no mercado, os profissionais querem entregar o que o paciente quer. Então, eu vim pela ventosa, pela kinésio, pelo agulhamento, pela massagem, pela liberação, qualquer outra coisa. Vim fazer aquele motorzinho, vim fazer qualquer coisa, mas eu vim fazer o que eu quero, o que eu vi que eu acho que é bom, que fulano fez e gostou, eu também quero. Aí você avalia igual esse caso do senhor que só tinha um dente na boca, né? Então, nós temos que ter entendimento o quê? Que muitas vezes o que o paciente quer nem é o que ele precisa e muitas vezes pode até piorar ele. E temos que ter respaldo, não só científico, mas empáticos, é assim, para poder ele sentir isso, o que ele realmente precisa. Então, não é eu que vou forçar goela abaixo no paciente do que ele precisa. Eu vou fazer ele sentir o que realmente ele precisa. Então, quando eu Sim. faço o teste no paciente, que ele muda, agora eu agacho sem dor, agora eu estou conseguindo simular como fosse na academia, eu estou conseguindo usar a perna como se fosse usando na embreagem do carro que eu preciso, ou seja, ele viu na pele, sentiu na pele que ele precisa daquilo, que aquilo é o que ele precisa de fato, ele cai a ficha. Doutor, realmente, agora eu vi que é isso que eu estou precisando. Você fez isso e realmente, até hoje nada deu efeito. E isso agora deu um efeito imediato. Tento fazer a dor voltar e não consigo fazer a dor voltar. Cheguei com a dor, agora eu faço de tudo, tento, eu pulo na perna só, fico de cócoras, dou uma cambalhota e a dor não aparece. Então, o Senhor me convenceu que de fato é isso que eu preciso. Então, ele que diz, o Senhor me convenceu através dessa demonstração do que aconteceu aqui. Não de eu querer forçar a barra com o paciente. Né? É importante o profissional ele ter essa perspicácia, né? Às vezes a gente quer se mostrar muito bom, muito competente, fazer tudo, mas às vezes o que a gente precisa fazer é uma atuação direta no que o paciente está precisando mesmo, né? E, doutor, o senhor que atua, né, há mais de 10 anos na área, Isso. acredito, quais as queixas mais frequentes relacionadas à dor que o senhor recebe no seu consultório? A maior parte das dores são as famosas dores lombares, na coluna aqui embaixo, e na cervical, né? A pessoa chega, eu tenho um diagnóstico de cervicalgia, né? Cervicalgia, gente, não é um diagnóstico, é um termo técnico para descrever uma dor em um local. Cervical, cervical. Gia, dor. Então, dor na cervical. Lombalgia. Lombar, que é a região, gia, que é a dor na região lombar. Então, é apenas um termo para descrever que tem dor naquela região, não é um diagnóstico. Então, nós, como fisioterapeutas e especialistas em dor, né, como eu sou, temos um diagnóstico próprio. Digamos, o Vinícius colocou aqui a hernia de disco. Então, é um diagnóstico patológico tecidual, esse aí, anatômico tecidual. Nós usamos diagnóstico à parte, temos diagnóstico próprio. Então, embora o paciente tenha o mesmo diagnóstico de hernia de disco, no exame de imagem, nós damos diagnóstico diferente. Às vezes tem vários outros diagnósticos dentro da mesma condição de tecido. Porque o nosso diagnóstico é dado pelo problema do paciente. Cada hérnia é diferente, cada pessoa é diferente. Tem hérnia que dói na coluna, dói para o lado, tem hérnia que dói irradiando para o sacro, dói irradiando para a coxa, para o pé. Tem vários, tem que irradiar para a barriga, etc. Tem vários, cada um é diferente, cada pessoa tem sensibilidade diferente, altera a força, sensibilidade, tudo. Então, cada um é diferente. Então, nosso diagnóstico é baseado por pilares de acometimento do paciente. Tá? Então, o que aconteceu com o paciente? No que é que ele está afetado? Então, nosso diagnóstico é baseado nisso. E nisso, você, logicamente, já subentende, né, que cada pessoa é diferente. Porque cada pessoa é única, ninguém é igual a ninguém. Tá? O paciente tem que ter isso na cabeça. Eu não sou igual a ninguém. Tá? Eu sou único. Ele tem que ter isso na mente. Então, pare de querer ficar achando, né, ou se nivelando com outros. É muito comum as pessoas ficarem se nivelando com outras pessoas. Sim. Tome cuidado com isso. E no momento que elas sentem, né, essas dores, vamos dizer que é uma dor lombar, e aí ela vai pesquisar. E a dor que ela sente pode não ser igual à dor da outra pessoa que também tem uma dor lombar, né? Aí a pessoa diz, olha, não faça isso, isso e isso, faça isso, isso e isso. Aí você faz o que ela faz e deixa de fazer o que ela faz e não resolve para o caso dela. Isso sem procurar um profissional antes, né? A pessoa ela tenta se medicar antes, não dá certo, ela vai para o profissional já às vezes sequelada, com a dor em um estágio avançado. Por exemplo, nunca esqueço um caso, eu era recém-formado. Aí chegou um senhor dizendo, eu fiz um negócio com abacate, me explicou na época, né, como é que foi. Eu fiquei bom, fiquei ótimo. Aí eu fiquei assim, tá bom, vamos ver, nunca ouvi falar isso, um negócio estranho, né? O pessoal fica inventando aqui no interior, né? Eu quis confrontar, eu fiz e levei para testar. Aí todos que eu testei não teve resultado nenhum. Aí fica, não, mas em mim funcionou, em mim funcionou. A gente sabe que dor é modulada por vários fatores, vários e vários e vários. Então,
Porque funcionou em um, né, e quer dizer que aquilo é validado, é bem diferente. É algo muito diferente. Pode dizer que algo é validado, que algo realmente funciona, tem que ser testado em vários grupos de pessoas, tem todo um processo. Então, nós vemos aqui no nosso interior, aqui, né? No Ceará, todo mundo gosta daquela dica milagrosa, o gel milagroso, tal coisa. Não Sim. tem isso, né? A pomada milagrosa, não temos, né? A técnica, a conduta milagrosa, não temos isso. O que temos é entender o paciente e ser o mais específico possível, de fato. Eu lembro de uma fala de um profissional que passou por aqui, né, policial Tavares. Ele me falou uma coisa muito bonita também, que eu acho que faz parte dessa cultura de remédios caseiros, né, que o pessoal daqui, como você disse, é bem enraizado com isso. É. Passar até um pessoal nas portas, né, vendendo, o gel para dor, gel não sei de quê. E aí isso vem muito do acesso, né, a esses profissionais. Muitas vezes esses pessoais, cidade pequena, por exemplo, né? Cidade pequena tem sempre uma casinha meio distante da cidade, o pessoal não vem muito à cidade para ir para um hospital, e aí eles tentam se curar em casa. O que não é uma alternativa segura, mas que, pelas condições, é o que o paciente tem naquele momento, né? E aí pode não ser tão favorável para ele, né? Pode acabar não dando tão certo, mas ele leva aquilo, convive com aquilo, e quando ele consegue buscar ajuda, já é um momento crítico, né, da situação. Então, é sempre importante buscar uma abordagem de não de ir diretamente até essas pessoas, porque eu acho que é impossível alcançar todo mundo que está distante, né? Mas tentar levar informação de que existe tratamento, existe um tratamento seguro e que pode melhorar aquilo que a pessoa tenta tratar há décadas com um gelzinho, com a massagem. O pessoal que está acompanhando, né, vai ver, assim, o ser humano é natural dele, ele quer a facilidade. Uhum, Então, todos nós queremos aqui o mínimo esforço que eu faço com o máximo de resultado, né? uhum, Então, quem está acostumado com isso, então, pessoas que têm dor crônica, né, pessoas que têm diagnóstico de fibromialgia, por exemplo, tem dor já há muitos anos, então ele está adaptado aqui, eu quero algo milagroso, eu quero algo que venha, tudo que é promessa ele acredita, porque o que é que faz a pessoa cair, muitas vezes em pilantragem, etc. É a sede. É a sede por tal coisa. Então, o tamanho da sede faz a pessoa buscar e cair em certas coisas. Então, compra tudo que vê. Tudo que vê, compra. Tem pessoas que têm o chamado, gente, chamado locus externo. Grave bem esse nome. Ou seja, algo externo a ele é a solução. Ela tem a esperança que algo fora dele é a solução. A solução nunca passa por ele, nunca está nele. Não depende de mim a solução. uhum. Depende de alguém, de alguma coisa. Então, essas pessoas que têm o locus externo, buscando sempre algo fora, 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 incansavelmente tende a se cronificar mais, catastrofizar mais. É a pessoa mais sensível à dor, mais frustrada, com maior índice de depressão. Então, o índice de depressão em pessoas com dores crônicas é muito alto. Porque as pessoas, quanto mais ficam frustradas, mais buscam, mais buscam. Aí o dia que chega no próximo e diz, a solução passa por você. A solução está com você. Mas a gente tem que mudar várias coisas. Aí, nesse momento, quando são confrontadas, às vezes não gostam de ser confrontadas. Porque quer dizer que a solução passa por mim? Né? Não, a solução não é isso, aquilo, não. Então, hoje em dia, as pessoas estão buscando isso. Locus externo, facilidade, algo que eu não preciso de esforço. Eu quero ficar com o corpo sarado sem academia. Eu quero uma medicação, né? Tem muitas, né? De pílula da beleza, tudo você imagina que não tem validação científica. E as pessoas buscam, investem caro muitas vezes, correm riscos, né? Para ter o objetivo, mas com o mínimo de esforço. Né? É difícil isso, a questão do Sim. esforço. Então tem uma lei do esforço, gente. Tem o resultado, tem como é que chama? O ganho, mas tem um preço a ser pago. As pessoas que às vezes buscam essas coisinhas milagrosas, né? Pronto, o chip da beleza, né? Aí a pessoa ela é, implanta o chip da beleza, não treina, não bebe um copo de água por dia, né? E quer ser chique, quer ser slim, mas ela não se ajuda. E Verdade. aquele às vezes pode funcionar, né? Se a pessoa ali ela tiver uma rotina saudável, aí ela implanta o chip da beleza e aí ela começa a ser mais saudável, né? Vamos dizer que ela começa, não, já que eu coloquei, eu vou me ajudar, eu vou entrar na academia. E muitas vezes pode ser um placebo, né? Ela pode ser um placebo na vida da Muito bem, é um pessoa. placebo.
O efeito placebo, para quem não conhece, é um efeito que funciona, é um efeito real, ele existe. Então tem vários e vários estudos sobre isso. Da medicação para dor de cabeça, já fizeram com medicação para dor de cabeça. Uma turma tomava medicação de verdade, outra só um remédio, uma pílula de farinha. Tinha um resultado muito parecido, porque acreditava que era uma medicação que estava ajudando. Então existe esse efeito que acontece de fato. Então, se quando faz um comparativo de uma técnica, uma conduta, comparando aquela conduta com o efeito placebo e são parecidos, quer dizer o quê? Ela não é melhor do que o placebo. Se não é melhor do que o placebo, ou seja, não tem um resultado realmente positivo, que Uhum. impacte a vida da pessoa. Sim. Tá? Então, se não passa o placebo, sinto muito, mas não vá adiante, tá bom? Mas é importante também que o paciente acredite, né, na sua recuperação. Porque se ele está ali fazendo, vamos dizer que é um problema na coluna, ele começa o tratamento, só que aí ele vai com aquele pensamento, nossa, eu não vou melhorar. Não vou melhorar, não vou melhorar. E aquilo realmente impacta, né? Porque você começa a liberar hormônios, Isso. né, ruins e você fica estressado. Às vezes o estresse ele pode te acometer a mais problemas. É o cortisol, né? O cortisol é um hormônio muito ruim, né? O estresse, principalmente quando ele é crônico. Então, você vive em questão de estresse crônico, que é que eu já frisei muitas vezes, né? Em outros momentos. Nós vivemos numa sociedade que gira em torno do cortisol, que é o estresse. Ou seja, você todo dia tem estresse e não tem todo dia alegria. Você todo dia tem algo que lhe sobrecarrega, você chega ao seu limite, todo dia você vive no seu limite, no máximo. Você chega em casa, não tem um momento acolhedor, não tem um momento com os seus, não tem um momento, gosto de dizer assim, chamado de seu. Uhum. Aos homens eu gosto de dizer o termo, não tem um recanto do guerreiro. É um guerreiro que nunca tem um recanto. Esse guerreiro vai começar a estourar em alguns pontos, né? Então tem que ter algo que controle esse cortisol no seu dia a dia. Cortisol ele atua também, gente, aumentando a percepção de dor. Ele aumenta muito a sua sensação de má qualidade de vida. Você começa a ter uma sensação que minha qualidade de vida não é boa, por mais que você tenha um emprego bom, você tenha uma condição financeira boa, você tenha tudo bom, mas a sua sensação é que sua qualidade de vida não está boa. Vai dar sempre aquela sensação, está faltando algo, não consigo me sentir calmo, me sentir tranquilo, me sentir feliz. Não consegue. Não controla o cortisol, não controla o estresse. Tá? Então, é algo muito pertinente em questão de quebrar o ciclo vicioso do estresse na sua vida. Sim, Tudo em sim. nossa vida são ciclos. Você alimenta ciclo, você se mantém preso num ciclo. Tá? É sempre importante, né? Buscar esse cuidado. O Muito. cuidado ele vem de dentro para fora. A gente tem esses hormônios justamente para eles se manterem regulados, né? Um ele funciona ali, vamos dizer que anulando o outro. Muito estresse não é saudável, assim como muita euforia também não é saudável, né? Muita alegria, só alegria, só alegria, só alegria. Quando a situação ruim te acomete, aí você fica muito sensível. Porque você está tão feliz e pensa, meu Deus, agora eu estou mal, aí você se frustra completamente. Eu nunca esqueço de uma fala de Lara, né? Que ela diz: as pessoas elas querem ser muito felizes hoje em dia. Todo mundo quer viver só bem, todo mundo quer passar só por momentos bons, fáceis. E aí, quando ela passa por um momento difícil, ela se frustra completamente. E aí você começa a refletir na sua vida, né? Meu Deus, por que esse momento tão ruim está acontecendo comigo? Será que eu sou castigado? Mas, gente, isso é a vida, né? A gente precisa entender que tem uns altos e baixos. As pessoas querem modular seu grau de. Isso é importante, né? De felicidade, né? Uhum. Modular sua felicidade pelos outros, né? E muitas vezes acabam colocando isso em circunstâncias ou em pessoas. Não pode ser em circunstâncias e pessoas, né? Eu sempre falo muito isso, também eu levo um pouco disso na rede social, né? Como cristão que eu sou, eu digo a palavra de Deus fala que a felicidade não é coisa e circunstância, é uma pessoa, é o Senhor Jesus, e ainda mais é uma ordem, né? É falar, alegrai-vos no Senhor. Né? E repete, mais uma vez eu digo, alegrai-vos no Senhor, se alegrar nele, não é em circunstâncias e pessoas. Quando Sim. você só se alegra nas circunstâncias, vai ter um momento que a circunstância é lá embaixo. Nossa vida é montanha russa. Se você se alegra só por pessoas, vai ter um dia que você, por exemplo, vai estar num dia ruim. É. E de alguma forma isso vai afetar quem está perto de você. Então tome cuidado. Então, o que é importante? Quando você muda o foco da sua vida, né? O foco da sua vida deixa de ser coisas que estão externas a você. E você passa a focar em você, né? E você ter esse entendimento realmente de onde deve ser seu alicerce, você tem uma base mais sólida. Pessoas com depressão, com dor, depressão e dor estão muito ligadas, essas pessoas que estão com depressão e dor. E um dos pilares fortes para sair desses quadros, né? Até a ciência mostra isso, é a questão da fé.
As pessoas têm que buscar muito essa questão da fé, porque é uma base mais forte, é um alicerce firme, de fato. A família hoje é uma base. O que é que nós temos? Famílias hoje muito destruídas, né? Eu atendo muito casais, e tem frases que eu escuto, né? Então, só entrar o casal e eu ver a cara do marido, né? Tá lá, a cara assim. Tipo assim, já levou em vários profissionais, vou insistir em mais um pouquinho de caro. Já teve um caso que disseram, só vim aqui porque minha família insistiu muito. Mas eu estou cansado, eu não quero mais saber da opinião de ninguém sobre o meu problema, porque eu já vi que não tem jeito. Ela já abraçou isso. Eu achei interessante. Eu só vim porque minha avó falou, minha mãe... Que bom, ainda bem que foi muita gente que recomendou, que indicou. Mas a questão realmente é uma questão muito de alicerce das pessoas. A rede social é muito bom, mas é uma espada de dois gumes. Tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas usam a vida dos outros, aquelas pessoas que você tem como referência, cuidado com suas referências, como base para a sua. Cuidado para não estar frustrado, porque todo mundo na rede social só mostra o melhor lado, o É melhor ângulo, a claro. melhor foto, o melhor momento. Você vai ver, tem pessoas que você vê na rede social, tá só feliz. Quando você vai ver a vida pessoal, não tá, não é aquilo. Sim. Já vi casos que é só alegria, quando vai ver na prática, estava uma tristeza, né? Você acabou de postar aqui no story, é uma coisa, aqui é outra, totalmente diferente. Então, isso é um fator também de dor. Tá? Nós chamamos de fatores de dor, né? O input, né? A gente chama de fatores de dor, ou seja, fatores que vão contribuir com as dores. Então, má aceitação, baixa autoestima, isso é um fator de dor. Tá? Baixa autoestima. Baixa percepção de confiança. Tem pessoas que não têm confiança em si, que são capazes, tem pessoas que desistiram de seus sonhos. Tudo isso, gente, são fatores importantes que têm que ser trabalhados. E muitas vezes são fatores que estão escondidos no coração da pessoa e ele não quer dizer. Com Temos que certeza. ter a sensibilidade de perceber isso. Né? E falta isso hoje muito nos profissionais. Um olho no olho, um entender de fato, um empático de fato, se colocar no lugar do paciente. Então, a gente gosta de falar assim, hoje vivemos numa geração, por exemplo, de médicos, que sabem o que é sofrer numa fila. Vivemos numa geração de profissionais, né, dentistas, que sabem o que é ter um problema de dor de dente, que sabem o que é ter uma necessidade de um canal, que sabem que realmente passou por algo na prática. Ou seja, hoje eu cuido dessa área porque eu já passei nessa área, por exemplo. Então, é diferente. É diferente. Você for num psicólogo, num psiquiatra que já passou por um problema, um transtorno, é diferente. Tá? Você foi num ortopedista, o seu dono de joelho, que ele já foi um paciente de problema de joelho, é diferente. Então, está faltando muito isso hoje, está ficando cada vez mais escasso. E o público está ficando seletivo. Os Sim. pacientes estão aprendendo a sentir isso. De fato, quem é que está sentindo de fato sua dor? Né? Quem é que compreende sua dor? Ou não estão compreendendo, estão apenas olhando você. Eu gosto de dizer o seguinte, as pessoas pensam, eu sou uma hernia de disco ambulante. Você não é uma hernia de disco. Você não é uma fibromialgia ambulante. Você é uma pessoa que tem, tá? Aquela condição. Nós vamos tratar aquilo como um problema qualquer. Então, é eu, o paciente do outro lado, e o problema está aqui no meio. O paciente não é o problema, ele tem um problema. Isso é totalmente diferente, isso muda totalmente o jogo. Ele tem um problema, ele tem que estar buscando alguém, uma ajuda de alguém que entenda aquilo, para ajudar a encontrar o melhor caminho de solucionar um problema. Você tem um problema estrutural na sua casa, está buscando um arquiteto para ajudar a resolver aquele problema. Você tem um problema, não sei, algum vício, você está buscando um profissional para lhe ajudar a livrar você daquele vício. Você tem uma dor, você está buscando um profissional para lhe ajudar a resolver aquela dor. Então, você não é o problema, você tem um problema. E nós sabemos que esses problemas são contornáveis, são tratáveis, tá? E é possível, sim, ter uma vida realmente sem dor. O senhor deu uma cartada, né? Uma cartada porque hoje em dia a gente divide os bons profissionais e as pessoas formadas, né? Tem ali todo mundo que tem o diploma e tem o bom profissional. A pessoa que se forma tem o diploma e tem a indicação das outras pessoas. Ó, esse é bom. Esse você pode ir lá que ele vai cuidar de você. Ele não vai tratar a sua doença, ele vai cuidar de você. As pessoas, elas querem só... Chegou um paciente, eu vou saber o que ele tem, resolver e mandar ele embora. Mas eu acho importante o momento da triagem, né? A triagem ela deve acontecer em qualquer especialidade da saúde, em qualquer âmbito, porque você vai conhecer o paciente. Eu sempre friso, a gente não trabalha mais com o modelo biomédico.
né? Isso já passou há muito tempo, depois da guerra, né, das guerras que teve, aí o pessoal começou a entender, nossa, esse paciente ele ficou fragilizado. Se eu não cuidar do psicológico dele, eu não vou saber cuidar do que ele está tendo. E eu não digo isso para você ser um psicólogo da vida sem ter uma formação, mas que você saiba pelo menos conversar com aquele paciente. Eu acho que só o momento da conversa já é acolhedor, né? E isso diferencia você de uma pessoa com diploma de um bom profissional, Certeza. Muito né? bem colocado, verdade. Isso é muito interessante. Esses dias eu cheguei em um dentista e ele conversou comigo. E eu ainda não tinha tido o momento de conversar com um profissional desse âmbito. E me encheu os olhos, eu juro para você. Foi bem recente, foi antes de ontem, se eu não me engano. Eu cheguei no centro lá e o profissional disse: "O que é que você está sentindo? Diga para mim." Aí eu disse, né? Aí ele disse: "Olha, a gente vai cuidar dessa forma e dessa forma." Aí ele fez o tratamento e disse: "Você está sentindo mais alguma coisa?" Tá assim, tá assim, tá assim. Então, assim, foi uma experiência diferente, porque eu ainda não tinha visto profissionais com a iniciativa de realmente me atender como humano, mas como alguém que tem uma dor. Estou com dor de dente e a pessoa vai lá e manda embora. É importante que você seja perspicaz no momento do atendimento. Eu acho que é isso que leva um profissional a ser referência na área. Assim como eu vejo que o senhor se tornou referência na sua área porque o senhor tem esse olhar perspicaz. Isso é muito bonito você entender o que é que o paciente está sentindo realmente, ao invés de só remediar aquela situação. Né? Muito. Na faculdade, as pessoas têm a disciplina de ética, né? Todo mundo passa por ela, mas algumas pessoas acabam jogando a literatura fora, né? Psicologia também, né? Psicologia. É, E é logo no início da faculdade. Então, assim, é uma coisa que você tem que levar todos os dias, desde o início, e acaba deixando de lado. Não é interessante, né? é a parte prática que muitas vezes falha muito nos cursos, né? Então você chegou com dor de dente. Eu não sou uma dor de dente ambulante. Eu sou um ser humano Uhum, exatamente, complexo que Dudu. está com um problema de dor de dente. Eu sou um ser humano, por exemplo, que estou com um problema de dor. É diferente. Eu não sou uma dor ambulante. Eu não sou uma hernia de disco ambulante. Eu não sou uma artrose ambulante. Tá? As pessoas está faltando muito isso. Ou seja, de fato, ver a pessoa como ela é. Eu gosto de dizer o seguinte: o que é o paciente de fato? Eu gosto de dizer o seguinte: ele é o amor de alguém. Sim. Ele é o amor de alguém. Por mais aquela pessoa que não se ama, aquela pessoa frustrada que seja. Tem pacientes que são revoltados com a vida, revoltados com a condição dele. Mas eu gosto sempre de frisar: você é o amor de alguém. Tá? Tem que pensar nisso. Então, ele é uma pessoa muito especial, na verdade. Então, uma vez eu falei isso para um paciente: você é uma pessoa muito especial. Ela disse: ninguém nunca falou isso comigo, ninguém nunca me viu como alguém especial. Eu sou uma pessoa que tem uma dor que as pessoas, onde eu vou com essa minha dor, enche, né, torram minha paciência no trabalho. Né? Tem pessoas que não compreendem, é aquele que fica fazendo corpo mole no trabalho, etc. Só um exemplo bem prático: teve uma paciente de dor, ela trabalhava como cozinheira num ponto. Né? E o chefe pegava no pé dela, né? Dizia corra com ela, que ela tinha dor, não queria pegar peso, fazia alguns movimentos um tanto lentos, com cuidado, tinha dor. Ou seja, o patrão não estava tendo paciência com a dor dela. Aí depois de avaliar e ver tudo que aconteceu, muito uma somação da dor dela durante o trabalho, ela disse: o que é que eu faço de conselho? Disse: ó, o fator ambiental seu, que é o fator, o seu ambiente de trabalho, está contribuindo de forma muito severa no seu problema. Já pensou em mudar de local de trabalho? Não. É uma dica que eu dou, não é via de regra, é uma dica. Ela analisou, ela sentiu isso, é uma hipótese que não passava na cabeça dela. Ela simplesmente achou vaga em outro canto. Quando mudou de trabalho, a dor dela rapidamente foi solucionada. Por quê? Gente, o fator emocional pesa muito. Né? Pesa muito. Então, você, como a pessoa todo momento lá dando piada com você, isso é muito ruim, muito difícil. Então, o que faltar naquela pessoa era alguém que deixasse, né? No caso, aquele patrão deixasse de ser tão chato no pé dela, Sim. para poder ajudar realmente a alavancar o que ela estava precisando. Então, ela tinha fatores que a gente chama mecânicos, que são mutáveis, mas tinha fatores que estavam mantendo aquilo ali que eu fatei, né? Que eu falei, o volume de dor. Aquele fator ambiental está influenciando muito negativamente. É como se ela tivesse uma brasinha ali, que todo dia no trabalho, alguém jogava um pouquinho de combustível para alimentar aquela chama. Então, o que é que está alimentando, vamos dizer assim, o fogo da brasa do seu problema? Você tem um problema com uma brasa, né? Que fica alimentando. Quais são as entradas de combustível que alimenta essa brasa em sua vida? Então, quando a pessoa começa a perceber isso, o que é que está alimentando, ele começa
a ter essa noção, ele começa, ó, eu tenho que começar a ser mais esperto com certas coisas, né? Eu tenho que começar a isolar algumas coisas. Eu gosto de comparar como um show, né? No show tem uma mesa de som, a nossa mente é essa mesa de som, nosso cérebro. E nosso corpo é como se fosse a banda toda tocando. Tem vários instrumentos, cada um com uma função, mas todos têm que tocar em harmonia para a vida conduzir. O show da vida ser conduzido, tá? No momento importante, você vai aumentar o volume de algo importante. Então, você está num momento, digamos, você ganhou um prêmio, você está naquela viagem maravilhosa dos seus sonhos. Naquele momento, a sua sensação de prazer, de gratidão naquele momento ali, o volume vai estar lá em cima. E você tem que usufruir aquele momento, né? Você tem que curtir aquele momento. O volume aumenta. Então, as coisas na sua vida, os fatores que chegam até você, fazem parte desse show da vida, você tem que aprender a separar o volume. Você tem que aprender a controlar o que é importante na sua vida, baixar o volume do que não é importante, do que está ruim na sua vida, de fato, e dar prioridade, aumentar o volume do que é importante. Tá? Isso é uma gestão da sua própria mente. Você tem que começar a ter uma gestão na sua vida. A gente chama de saúde emocional, né? Tem que começar a ter uma saúde emocional mais alicerçada, como eu falei. No que está alicerçado sua saúde emocional? No que está alicerçado sua força, né? Seu propósito de viver, sua vida? Tem gente, que diz assim, eu não quero me cuidar, não me cuido. Eu não ligo, né? Tem pessoas que não se importam, homens mesmo, que têm trabalho mais pesado, não se importam em sentir dor. Diz, eu vim me cuidar porque tem meu filho que precisa de mim, tem minha esposa que precisa de mim. Ou seja, meu lar precisa de mim. Eu estou me cuidando porque outra pessoa precisa de mim. Mas por mim mesmo, não. Então, tem pessoas que são, né, o amor da vida dele. Ele luta, é a força que ele tem, são essas pessoas. Porque por ele mesmo ele não se cuidava. Então, sabe que a esposa vai levando, quer dizer, rebocado, puxando pela orelha praticamente, para se cuidar. Porque se você não se cuidar, daqui a pouco você vai não conseguir mais executar sua tarefa. Aí entra a questão financeira, a estrutura da família. Então, o homem, eu gosto de dizer que o homem é muito difícil de se cuidar. O homem, ele quer ser esse trator, né? Esse trator indomável, mas ele tem que ter essa consciência que ele é importante demais. Sim, Né? sim. E com isso, né, você precisa desenvolver o amor próprio, né? Se aquela pessoa ela precisa de você, não é por ela que você vai se cuidar, é por você. Porque, né, vamos pensar, se você ama alguém e você quer estar sempre ali por alguém, estar sempre bem por alguém, não necessariamente é por ela que você tem que fazer isso. E ainda assim, se você ama alguém tanto assim, também é por ela que você tem que fazer isso, né? O cuidado, ele vem porque, pense, se você tem tanto cuidado por alguém, por que você não vai se cuidar? Porque se você deixar de se cuidar, você pode acabar, infelizmente, saindo da vida da pessoa e a pessoa fica desamparada, né? E eu acho que todo mundo que está em casa percebeu o que eu frisei anteriormente, que um bom profissional, o mercado de trabalho hoje, ele pede profissionais que fujam dessa linha de tratamento, doença, vai para casa. Ele pede que os profissionais eles sejam mais perspicazes. E é o que o senhor está mostrando, sabe? O senhor hoje é referência no seu âmbito porque o senhor tem esse olhar. Eu já percebi aqui, só com esses minutos de conversa, acho que o pessoal de casa já percebeu também que é importante você olhar além, né? E, doutor, para os profissionais de fisioterapia que estão ingressando, né, que estão querendo ir para o mercado de trabalhos, com o seu diferencial, porque eu acho essencial que eles tenham esse diferencial para conseguirem se manter ali, né? Qual a dica que o senhor dá? A dica que eu dou é o seguinte, né? Nós deve ter alguns. Estava aqui o pessoal, né? O pessoal que é estudante, o pessoal já fizeram cursos comigo. Eu sempre falo o seguinte: você tem que definir o que você quer o quanto antes. Eu Sim. estava até com uma paciente recentemente, ela cursa medicina, está no meio da faculdade. Aí eu estou na dúvida entre uma área e outra. Eu digo, se decida o quanto antes, começa a focar, ter visão o quanto antes. O quanto antes você focar, melhor. O mercado hoje está muito seletivo. Sim. Está muito seletivo, ou seja, como tudo, né? Os bons é que se destacam. Então você tem que realmente se lapidar. Quer dizer, você entra na faculdade, você sai uma pedra, mas uma pedra sem, né? Pedra bruta. A faculdade é apenas uma base, é um alicerce. Se você hoje quer lidar, quer trabalhar só com o conhecimento que você teve na faculdade, você está totalmente desatualizado desde já. Está muito, eu gosto de dizer o seguinte, como eu te falei, né? Nivelado por baixo. Infelizmente, a palavra é essa, né? Você
está sendo nivelado por baixo, pela base. Na verdade, a faculdade, eu gosto do seguinte, a faculdade é uma caixa. E você depois vai colocar as ferramentas. Ela é só um molde de como você vai colocar as ferramentas depois. É um Sim, molde. Então, o importante é esse molde para ser o que vai colocar depois na sua vida. Muita gente fica só nesse molde. Então, o que aprendeu na faculdade leva anos e anos. Eu conheço profissionais assim, que estão sempre no mesmo sim. lugar, no mesmo nível, não sai do local. Muitas vezes querem só um emprego público, ficam mantendo naquele emprego e não crescem. Tá? Não fazem uma especialização ou uma subespecialidade, não busca se aprimorar. O que é que eu digo é o seguinte, quem fica parado não está parado, está ficando para trás. Porque a fila está sempre andando, o rio está fluindo. Se você está parado, você está sendo levado de alguma forma. Tem que estar sempre movimentando, está sempre se aprimorando, sempre se lapidando. E esse processo nunca para. Né? Nunca para, Nunca nunca para. para. Atualmente, tudo muda muito rápido. De um ano para o outro, tudo muda muito. Muita coisa acontece. E o mercado, né, que é a exigência, a necessidade dos pacientes está cada vez mais específica. Exige mais cuidados. Hoje a rede social ajuda muito isso, é uma janela, né? Uhum. É uma janela que ajuda, não quer dizer que a rede social seja tudo, mas é uma janela que mostra, é uma vitrine que nós temos para mostrar isso, mostrar como é o nosso trabalho, quais os resultados que nós levamos aos pacientes, o que de fato nós impactamos na vida das pessoas. Então, hoje, qualquer profissional ele tem que impactar positivamente na vida de alguém, gerar impacto na vida das pessoas. Sem impacto na vida, o que é que nós estamos fazendo, né? É O que é verdade. que nós estamos fazendo? Então, você que é estudante, você tem que pensar nisso. Sim. Qual impacto eu vou fazer na vida das pessoas? Né? Qual vai ser minha contribuição na sociedade? E o network é interessante, né? Porque ali você está sempre expondo de que forma você trabalha e a qualidade do seu trabalho. Só que nós temos aqueles profissionais que são muito, muito mesmo, vivem para o network. Se precisarem ali lidar com uma situação onde você precisa improvisar, eles não estão preparados, né, para improvisar. E eu acho que em algum momento da sua vida você já precisou dar um improviso ali, né, que só o conhecimento da faculdade não foi suficiente. Pessoal que vai fazer estágio, né, eles falam, olha, é completamente diferente. Nem sempre a gente tem tudo que a gente usa na faculdade para aprender lá fora. E você precisa usar um pouco do conhecimento científico, mas também analisar a situação para ver o que dá certo e o que não dá com o que você tem. Você tem que. Eu acho que esse é um dos maiores diferenciais de um bom profissional. Ele vê a situação e ele trabalha com o que ele tem, né? Você conhece tudo, mas você trabalha com o que você tem. E, doutor, essa questão da dor, ela é uma questão que, às vezes, ela pode ser resolvida com hábitos simples, né? Mudanças simples. Você também não precisa ir direto ao profissional se você sentir uma dor na unha, né? Isso. Às vezes tem aqueles pacientes assustados, nossa, eu senti uma dorzinha, eu vou ao profissional agora, e às vezes você chega e não é nada. De que forma as pessoas elas podem modificar os hábitos no dia a dia para estimular nessa vida saudável, sem muitas dores? É mudança de vida. Não é que você vai mudar totalmente de vida, né? Você vai mudar hábitos na sua vida. Por exemplo, quem passa o dia sentado, ele Uhum, tem que ter hábitos de levantar mais vezes, tem sim. que ter hábito de movimentar seu tronco na posição sentado. Por exemplo, se você faz uma viagem de carro 10 horas dentro de um carro, você vai chegar lá, qualquer pessoa chega lá, que eu gosto de dizer, moído, né? Uhum, E muitas vezes sai com rigidez, vai levantar do carro, tá aquela coluna rígida, as articulações rígidas, joelho duro, rígido. Uma sensação que está travando, né? Vamos dizer assim. Se você não quebra o ciclo vicioso, você alimenta um ciclo que pode gerar irritação. Por exemplo, você sim. passar o dia com o seu dedinho puxado. Então, é um exemplo bem simples. Se você segurar muito tempo o seu dedo e você, quando for soltar seu dedo, logicamente ele pode, se você sobrecarregar, ele fica rígido, ele não quer voltar. Quem nunca ficou de cócoras fazendo uma tarefa, quando foi levantar, o joelho dá aquela amarrada. Quem ficou muito tempo fazendo alguma coisa, quando foi levantar, a coluna deu aquela rigidez. Uhum, A rigidez não quer dizer que tem um problema, quer dizer que houve uma sobrecarga, e se você continuar com esse estilo de vida só repetindo a mesma coisa, vai vir sim um episódio de dor no futuro. Então a rigidez hoje, gente, e gente aqui, é um fator que indica provavelmente que você vai ter dor no futuro. uhum. Não esse futuro amanhã ou próxima semana, mas um futuro breve. Então, rigidez, e está sempre repetindo isso, repete. Isso vai indicar que o tecido está sofrendo uma sobrecarga.
Sobrecarga é diferente de carga. Por exemplo, eu estou sentado, é uma estratégia de carga. Uhum. Para mim, você é tranquilo. Eu posso passar o dia sentado, não vai ter dor. Então, é uma estratégia de carga para mim tranquila. Mas para outras pessoas pode ser uma sobrecarga. Sentado pode ser uma sobrecarga. E a academia é uma sobrecarga. Uma caminhada é uma sobrecarga. Por quê? Eu tenho uma condição que não está me ajudando. Então, o que é que vai definir a sobrecarga? A minha vida. A culpa não é a cadeira. A culpa é a minha vida. Eu gosto do seguinte, o pessoal fala, doutor, qual é a causa dessa minha dor? Eu digo, sua vida. Aí a cadeira do meu escritório é sua vida, não é a cadeira. A cadeira é só mais um fator. É uma via de entrada. Então, o estresse, não dorme bem, não se alimenta bem. Tá? Então, é uma pessoa que tem várias fontes de entrada de coisas que vão contribuir para ele sentir dor. O estresse é o que nos adoece. Né? Uhum. Não é só para a questão de envelhecimento precoce. Adoece, o organismo adoece precocemente. Então, a qualidade de vida com a família é fundamental. Mudar de vida. É como as pessoas perguntam, qual a melhor postura? Ficar sentado. O que é que eu digo? Qual a melhor postura? Eu digo, é a próxima. A ciência mostra isso, que é a próxima postura. Não existe postura perfeita. Postura, eu sempre digo, é igual a atitude. Cada um tem a sua. Postura é igual a atitude. Grave bem isso. Então, qual a melhor postura? Quando você muda, é a próxima. Você está numa viagem de carro longa, qual a melhor postura? Quando você desce do carro. Quando você dá aquela saidinha, você muda. Então, a melhor postura é quando você muda para a próxima. Você sai daquela. Então, se você está num ciclo vicioso de dor, você está num ciclo, está culpando a postura, culpando a cadeira, começa a culpar o colchão, que é o melhor colchão que existe. Eu quero o meu colchão mais caro que existe, porque acho que a culpa é o colchão. Começa a pensar em você, como é que está seu ciclo. Antes de você gastar, eu gosto de dizer, o dinheiro de um carro com colchão caro, muitas vezes, pense em mudar seus hábitos de vida, porque muitas vezes acontece, as pessoas trocam o colchão, não mudam o sintoma e ficam frustrados. Tá? Impacto social, impacto financeiro. Tá? A dor gera impactos enormes sociais no mundo todo, não só no Brasil. Mas nos países mais desenvolvidos, gera um impacto bem menor. Porque nos países envolvidos, gente, o pessoal que está acompanhando, a via de entrada não é logo de cara, muitas vezes, fazer várias terapias ou várias medicações. Olha que interessante, tem muitos países que vai direto para o fisioterapeuta. Primeiro contato é o fisioterapeuta, ele vai fazer o atendimento, vai ver. Se ele faz alguns atendimentos e não muda o sintoma, é assim, tá estranho, vamos investigar. Aí vai pedir exame de imagem ou ir para o médico. Em muitos países envolvidos, ele vai primeiro para o médico para excluir patologia grave. O médico viu, não é nada grave, não é um câncer, não é uma fratura, não é nada. Vai para o fisioterapeuta e não vai passar por um exame de imagem. No Brasil, não. Vai para o profissional, médico, faz um exame de imagem mais básico, tipo um raio-x, não viu nada, aí vai para outro. Uma tomografia, depois vai para a ressonância. Olha o caminho. Várias e várias medicações, aí depois fisioterapeuta. Depois, vai mudar alguma coisa na sua vida. Então, o carro-chefe da entrada é focar no paciente, que eu Uhum. falei. Vamos começar a mudar algumas coisas na sua vida, vamos começar a tratar isso. Se isso é uma dor mecânica, é uma dor articular, uma dor normal, comum, não tem nada grave, vamos tratar isso como algo que não é grave. Uhum. Muitas vezes vai dizer o seguinte, quer matar formiga com bazuca, né? Então, às vezes é algo muito simples. Então, quanto mais você encurta isso, simplifica, evita gastos financeiros, evita Sim. várias e várias voltas e evita frustrações. Porque quando de cara é logo em exame de imagem, o paciente fica frustrado. Porque ele recebe um laudo, ele tem acesso àquele laudo, vem várias coisas e começa a pesquisar e aquilo não está contextualizado com ele e gera mais frustração. Sim, dá aquele medo, né? Medo, Eita, será que eu vou ter frustração. que passar por uma cirurgia? A nossa estrutura, na verdade, de atendimento é dessa forma, né? O SUS ele funciona dessa forma. Tem o atendimento primário, que é aquele atendimento onde você chega para dizer assim, olha, eu tô com dor, eu vou pro PSF. Aí você vai pro PSF. Aí, ocasionalmente, né, se aquela dor ela te incomoda muito, eles vão pedir um exame. Aí você vai pro exame. E aí, quando chega, você retorna ao PSF, que já é mais uma rodada grande, né? Isso daí já vai o quê? Uns 2 meses. E você continua com a dor. Isso eu tô chutando baixo, hein? Eu tô chutando baixo. Volta pro PSF e diz: não, agora você vai ser encaminhado para um profissional. Vamos dizer que é o fisioterapeuta. Seu problema é esse, tal, 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 vai pro fisioterapeuta. Mais do que uns 3 meses, né? Então, uma coisa que ela poderia ter resolvido, ser resolvida se a pessoa em si, né, ela fosse perspicaz, procurasse ali realmente um órgão específico para cuidar daquela dor, ela passa um bom tempo, às vezes a dor ela progride, né, a enfermidade que aquele paciente ele está cometendo ele progride
e ele acaba piorando o seu quadro. É o ciclo natural do que acontece aqui no Brasil, né? Uhum. O paciente passa por um ciclo, ele entra num ciclo, né? E esse ciclo ele muitas vezes não ajuda. Mas tem aquelas pessoas que têm mais entendimento. Diz, não, eu Sim. tô com uma dor que eu conheço que ela é uma dor quando eu pego peso, ou seja, é uma dor está relacionada a essa sobrecarga que eu faço. Ele Uhum. já vai de cara procurando a gente. É. É igual a paciente, eu tô com uma dor no dente, eu vou logo de cara procurar o dentista. Uhum. Né? Eu tô sentindo que eu, né, logo pro dentista. Mas sei, eu vou logo para aquela pessoa que é especialista nessa área, que é mais voltado para essa área. Tá? Então, às vezes, é muito simples. E tem casos que ele entende, ó, eu já tenho um bom entendimento sobre essas coisas de dor, eu acompanho o doutor André, eu vejo as dicas dele, as explicações que ele fala sobre isso, de não ter medo da dor, de confrontar, ser um confrontador e não evitador. Ele Uhum. já começa a confrontar, porque o doutor André me explicou, falou que se eu começo a confrontar a dor, eu vou levando, recuperando a minha vida, a articulação vai voltando a funcionar ao normal e o processo de autocura vai acontecer naturalmente. Eu já sei que o processo de autocura, na maior parte das dores articulares, é favorável. Vai acontecendo isso de forma favorável. Eles vão enfrentando e vão tendo sucesso nos seus tratamentos. Tratamento não, assim, vão tendo sucesso na melhora do seu sintoma, né? Teve uma paciente na minha cidade, disse, oh, eu estava com minha coluna travada, com dor, mal estava conseguindo trabalhar. Eu pedi a Deus uma luz, aí você postou uma dica e eu fiz a dica que deu certo, destravou, eu fiquei bem na minha coluna. Digo, oh, que bom, né, que funcionou, que deu certo. Né? Ou seja, mas lembre-se, essas dicas que a gente dá, que a gente passa, que eu passo sempre, são dicas mais gerais, tá? Dicas globais, e que eu busco dicas que tenham um mínimo de consequência, ou seja, de contraindicações possível, tá? Não vai servir para todo mundo, pode ajudar um grupo de pessoas, pode não ajudar outros. E pode ter algum grupo de pessoas que possa ser que piore. Sim. Como qualquer dica de internet, não é algo específico, é algo geral. Uma boa dica de posicionamento, uma boa dica de mudança de posição, isso sempre é bem-vindo, isso ajuda, Uhum. tá? É igual uma dica nutricional que você pega na internet, é sempre bem-vindo, mas, né? Fico aí com essa nota de rodapé para vocês. Cada Tá? pessoa é uma pessoa, né? Cada organismo é um organismo. Cada caso é um E caso. cada caso é um caso. E a gente tem que entender isso. E, doutor, nessa parte, vamos dizer assim, de melhora, né, do nosso dia a dia, coisas que a gente pode mudar, assim, para se articular melhor. O senhor acha que é interessante se alongar no início do dia ou antes de um treino? Eu já vi alguns influenciadores falando, nossa, vamos se alongar agora, 4:30 da manhã, meu dia vai ser longo, vou me alongar. E aí ela vai e se alonga. O senhor acha que isso faz diferença? Isso é muito debatido, né? Tem muito estudo sobre ver qual é melhor, alongar antes do treino, depois do treino. Tem estudo mostrando que não viu muita diferença, não tem praticamente diferença. Porque a gente tem que usar o bom senso. Então, por exemplo, você acorda cedo, falou 4:30 da manhã, 5 da manhã, vai fazer academia. Seu corpo ainda está esquentando, né? Tem gente que esquenta rápido, tem gente que gosta de dizer que é igual carro a álcool, né? Demora muito a esquentar, né? Se você disse que demora muito a esquentar, mais importante é um bom aquecimento. Uhum. Então, tem estudo mostrando que tanto faz alongar antes ou depois, por via das dúvidas, você quer realmente algo, né? Ou você tem uma condição mais importante, você tem uma necessidade mais importante, se alongue antes, se alongue depois, mas o mais importante que foi visto é o aquecimento, né? Estar bem aquecido. Então, você já no horário do dia, você vai à academia ou fazer sua atividade física final do dia, após o trabalho, já está bem aquecido, você pode fazer sem alongar, tá? Já está bem aquecido e tal. Mas é interessante você fazer, ou antes ou depois, não importa, isso é da sua preferência, pode ser antes, pode ser depois. Quanto a alongamento, né, as pessoas gostam muito de alongamentos gerais, né, Uhum. globais. Tem que tomar cuidado. Pessoas que têm dor, nem todo alongamento é bem-vindo. Tem Sim. alongamentos que não são tão bem-vindos. Tá? Tem que tomar cuidado quanto a isso. E para alongamento, assim, é interessante o pessoal seguir diquinha da internet, porque tem uns vídeos, né? Ah, um alongamento de 15 minutos aqui para você ficar top, para fazer qualquer coisa. É interessante ou você acha que, assim, dentro, né, da fisioterapia existe um tipo de alongamento adequado para cada paciente? Não, assim, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, mas é o seguinte. Tem alongamento, eu gosto de dizer o seguinte termo, né? Falar na linguagem do paciente. Eu gosto de dizer morde e assopra. Né? Vai ter alongamento que está mordendo o problema dele e ele não está percebendo. No momento não sente nada. Uhum. Tem alongamentos que assopra, ou seja, é bom, é favorável. Aí ele fica sempre naquele ou 0 a 0 ou 1 a 1. Uhum. Ele está na mesma. Não, eu faço alongamento, eu estou me mantendo. Tive uma melhora e estou me mantendo com esse conjunto de alongamentos que eu vi na internet. Mas será de fato estão sendo positivos?
Sem um teste validado, fazer um teste, diga assim, eu alonguei agora e fui fazer aquele teste que dói. Fui agachar no momento. Esse alongamento foi favorável ou não? Porque às vezes você faz um que é favorável e outro que não é. E você fica no que eu falei, não morde e assopra. Então, ter um profissional que oriente, que saiba, que entenda o seu problema, e diz, eu estou vendo que isso não está sendo bom, vamos tirar isso, tirar o que não está sendo bom, e vamos focar no que está sendo positivo. Às vezes, muitas pessoas que fazem academia ficam num ciclo de dor, de exercício, né? Porque estão fazendo alongamentos que são, né, famoso morde e assopra. Então, falta, às vezes, uma simples orientação bem feita, um bom acompanhamento de um bom Sim, educador sim. físico, tá? Tem muito educador físico que tem entendimento bom sobre dor, sobre articulação, que ele vai passar, esse alongamento não está sendo bom para você não fazer isso. Que já tem uma melhora lá mesmo. Tem uma dor, doutor, o educador físico passou um alongamento, me senti bem melhor, porque ele tem entendimento. Tá? Então, essa questão de entendimento sobre dor, entender o que acontece, né, eu gosto de dizer o depois, é o famoso depois. O melhor ou pior de qualquer exercício, qualquer tarefa, é o que acontece depois. Não é nem o que acontece durante ele, é o depois. Esse entendimento muda o jogo. Então, porque dói quando faz uma tarefa, não quer dizer que está sendo ruim. Dói, exercício dói. E depois? Eu gosto de perguntar isso sempre. E depois? Tal condição, tal exercício me piora. Eu gosto, né, meus alunos conhecem essa frase. Vamos ver se isso é verdade. Vamos ver se de fato isso é verdade. O que acontece depois? Acontece depois. É igual a história da senhora que, né, segurar o netinho no colo. Isso me piora. E o que acontece depois? Já testou? Depois que você fez isso? Você coloca no colo para testar seu netinho, para ver se foi bom ou foi ruim? Não sabe. Então, sem saber de fato, mensurável, palpavelmente, né, não sabemos. Né? Tudo é tiro no escuro. Então, tome cuidado com alguns alongamentos, porque você pode estar fazendo o famoso morde e assopra. Tá? Então é importante, né? A gente ter esse olhar e testar, né? Não ter medo de testar o que funciona ou não funciona para você, porque pode doer agora, mas isso é questão de mudança, né? Se doeu muito, se foi muito ruim, você pode mudar ali, articular com um profissional que está te acompanhando. É importante também, eu acho que para quem faz academia, buscar uma academia que tem um profissional da educação física, né? Tem que ter um profissional que de fato acompanhe, né? Sim, Tem que ter isso. para Eu depois, nunca né? esqueço um dia que eu tive um paciente, né? Ele tinha dor na torácica, ele era hipercifótico, o famoso corcunda, bem corcunda. Aí pronto, tá ótimo, tá de alta. Aí disse, mas eu quero fazer academia, me indica. Aí eu indiquei, procura uma academia, ele procurou uma academia da escolha dele, do bairro, né? Aí quando ele chegou lá, ele disse, eu vim fazer academia e tal, tive uma crise de dor há pouco tempo, eu fiquei bom, mas eu quero fazer academia. O que é que eu faço? Acompanha, aí ele disse, acompanha aquele pessoal lá do fundão, aí tá só aquele pessoal bem experiente, já bem, pega muita carga. Aí ele foi fazer os exercícios com muita carga que os outros estavam fazendo, ou seja, ele ficou totalmente jogado. Uhum. Aí ele magoou a coluna. O pai ligou para mim contando, ele foi para academia, isso. Mas não é para acontecer isso. Ele tem que ir com uma carga mais baixa, Sim, gradualmente, tem que estar sendo acompanhado, sim. posicionamento, ou seja, era uma pessoa que tem que ter um olhar, uma atenção especial. Né? Então não é fazer de qualquer jeito. Não é fazer qualquer exercício, não é seguir os outros, só porque os outros estão fazendo aquele exercício, você acha legal, você acha que é bom para você, mas você não teve um acompanhamento. É. E isso é o profissional de educação física que tem que estar lá e tem que ver essa necessidade, né, de cada um. Acho que Hoje as pessoas querem self-service, né? é só. Self-service. Na academia, self-service. E aí, né, você tem que ter esse cuidado, né, de sempre investir no seu negócio. Você como profissional, saber o que precisa ali, não, pronto, é que nem a coordenadora do meu curso, ela gosta de, né, dar umas dicas para os profissionais que estão se formando. E ela, olha, abram mão de qualquer coisa, menos do que vocês vão entregar para os pacientes. Menos de um material bom para cuidar deles, menos de um curso que você pensa, nossa, isso vai me qualificar, mas aí você tem pena. Não, mas é um dinheiro que eu estou começando a ganhar agora, eu não vou investir, não. Eu vou comprar um carro para mim. Aí tem aquele profissional que ele compra o curso, né? Deixa o carro para depois. E aí ele ganha mais clientes, e aí ele começa a ter o reconhecimento. Então, é um investimento que traz retorno. Investir em si, né? As pessoas, Investir em si, investir em si. exatamente. Tá certo. É igual a educação financeira, né? Você tem que primeiro, de certa forma, usufruir daquilo depois já tiver todo Sim. uma engrenagem funcionando, tudo, né? Então é assim também na profissão. Você tem que investir em você, você tem que crescer como profissional, como pessoa, como ser humano, para você de fato abraçar seus pacientes, ter entendimento do seu paciente, você levar resultados realmente, ter um reconhecimento, aí depois você pode sim realmente de fato, mas é como
a educação financeira. Uma engrenagem tem que girar em harmonia primeiro. Uhum. Tá? Não adianta querer né, inverter a ordem dos fatores. Não vai dar certo. Tá? Vai ser Vai ser interessante, né? interessante. E eu acho que hoje o principal problema para as pessoas entenderem, né, como funciona a dor, como ela se articula, é que elas tenham realmente um bom direcionamento profissional, né? Que o profissional ele esteja ali realmente olhando para a vida daquela pessoa no todo, além do que ela está sentindo. Foi como o senhor trouxe no início, né? Os profissionais eles têm que olhar o todo, olhar o que ele traz na bagagem dele. Se for um emprego nocivo, que ele veja a possibilidade, né, de trocar de emprego. Se for realmente uma rotina estressante, que ele veja de alguma forma um momento para aquilo. Os homens, né, que eles encontrem na rotina de casada ali um momento para si. Às vezes a pessoa acha que porque é casada ela precisa estar 24 horas e só viver no pé da pessoa e só viver fazendo o que ela faz, quando você é uma pessoa que escolheu estar com outra, mas tem a sua vida, né? Verdade. O estresse ele vem muitas vezes também da falta de conhecimento de alguns âmbitos, né? Por exemplo, né, a questão do casal, né? É, a maior parte das dores começa a partir dos 30 anos, em média, né? Começa a surgir mais os sintomas, né? O pessoal gosta de brincar, os dedos da mão, né? É 10, 20, 30, aí do 30 para 40 dá uma quedinha já, e 40 para 50 a queda é maior, né? O Caramba! degrau é bem mais brusco, mais alto, vamos dizer assim, né? E de fato acontece isso, porque vai acontecendo o acúmulo, né? Eu disse, a vida é o acúmulo, não é só um momento. Então, a vida conjugal, né? Quem está acompanhando aí que é casado, vida conjugal, os dois têm que ser um, na verdade. Então, como um, seu braço direito não pode estar em desarmonia com o seu braço esquerdo e etc, né? Então, tem que haver realmente uma união de fato. Então, casais que têm dificuldade de um ajudar o outro, de compreender o outro, de estar dando a mão, de caminhar junto, é difícil, não só na questão de dor, mas como um todo, Em saúde tudo. física e É, mental. E o casal tem que entender que a saúde do casal representa a saúde da família. é, verdade. O casal é uma célula só, uma célula viva. Então, eles têm que reconhecer isso e têm que caminhar junto. Então, todo casal onde o marido ajuda a esposa, ela se recupera melhor da dor. Todo casal onde a esposa compreende melhor a dor do marido, os dois caminham melhor, tá? Então, tem muitos casais passando por problemas sérios por conta de dor. Olha que interessante. Tem muitos casamentos beirando o término acabar por causa de dor. Isso porque a dor ela afeta pilares da vida das pessoas, né? Tem dois autores chamados Nicolau e Barbiduk que eles avaliaram o nível de incapacidade que uma dor pode causar na pessoa. Então, tem por níveis. Então, o primeiro nível que afeta o mais comum é o que? Afetar a capacidade de trabalhar. É o primeiro fato de, estou ruim para trabalhar, né? Está complicado para trabalhar. O segundo fator, a capacidade de dormir. Então, a dor quando já afeta o sono é uma dor já mais forte. Aí tem a outra que já afeta o lazer. Aquela pessoa não consegue ter uma atividade de lazer, não consegue, como eu falei no caso da senhora, não consegue viajar, não consegue ir à praia, não consegue fazer um passeio, não consegue, está ficando refém. E a quarta e última, né, estágio que uma dor pode afetar a vida de um ser humano está relacionado à sua capacidade de vida conjugal. Olha que interessante. Então tem muitos casamentos que estão beirando o término, alguns chegam a terminar por conta disso. Tem dor e a vida conjugal está afetada por causa dessa dor. Olha que coisa muito importante isso, né? Eu ouço muito, dos homens é bem menos, mas eu ouço de mulheres. Diz, doutor, ou você me ajuda ou o casamento acaba. Uhum. É essa frase com todas essas letras que eu escuto. Ou você me ajuda, ou a gente encontra uma solução para isso, ou meu casamento acaba. Olha o nível de impacto que uma dor pode fazer na vida de alguém, tá? Não é só o trabalho acaba, não é só meu lazer acaba, ou só meu sono acaba, meu casamento acaba também. Então tem isso. É importante a pessoa se cuidar. Doutor, com todos esses anos de profissão, né, trabalhando com dor, trabalhando com pessoas que sentem essas dores, o que o senhor deixa de recado hoje, olhando para trás, olhando para tudo que o senhor construiu e esse nome, né, de referência, que mensagem o senhor deixa hoje? O que eu deixo hoje é perspectiva, né? As pessoas têm que ter metas, eu gosto de dizer metas alcançáveis de fato, né? Que você consiga alcançar, que você consiga escalar essas metas, você tem que buscar metas. Uma vida sem meta hoje, sem objetivo, é uma vida tanto vazio.
Você tem que ter meta, tem que ter um alvo a chegar, um alvo a ser alcançado. Então, você no casamento tem um alvo a ser alcançado. Você na sua vida profissional tem um alvo a ser alcançado. Você na sua vida, você que tem dor que acompanha, você tem metas na vida. Então, sua dor não pode afetar suas metas, seus sonhos, tá? Os problemas não podem afetar suas metas, seus sonhos. Você tem que seguir caminhando em direção ao alvo. Então, o que eu digo a quem está acompanhando, monte metas na sua vida. Estamos no final do ano, todo mundo gosta de reprisar o que passou, Sim. sonhar, né, e botar metas para o próximo ano. Não seja mais um que coloca metas, passa um ano após ano e as metas sempre estão as mesmas, não são alcançáveis. Comece a colocar metas alcançáveis. Pense bem, não fique colocando meta muito alta para não se frustrar. Sim, sim, sim. Com toda E certeza. quanto às suas dores, a gente deu várias dicas aqui. Tem várias dicas no meu canal também, no meu Instagram, André Vieira Fisioterapeuta, tá? Assim como também no YouTube e outros canais, que você pode, de fato, incorporar na sua vida e te ajudar nessa caminhada, né? Caso não seja suficiente, realmente tem que buscar ajuda profissional. Mas o que eu deixo claro aqui é metas, ter visão, ter base, qual é a sua base, qual o seu alvo, tá? E você buscar, de fato, pensar nas pessoas que estão cercando você, quem você ama e as pessoas que lhe amam. Então, qual o combustível para a sua vida, né? Pense bem neles, pense em você e se cuide. Se você não se ama o suficiente, mas assim, se você não se ama o suficiente para se cuidar, pense em quem você ama ou pense em quem lhe ama, tá? Sim. Nunca esqueça, você é o amor de alguém. Você é muito importante para alguém. Ou algumas pessoas. Ou muitas pessoas, não importa. Mas você é o amor de alguém. Você é especial. Cuide-se. Às vezes, quando a gente esquece, né, que nós somos importantes para nós mesmos, existem pessoas que não dormem pensando no nosso bem-estar, né? É sempre importante a gente lembrar disso. E vendo que o senhor é referência no seu trabalho, referência para muitas pessoas, para os profissionais que estão saindo agora da faculdade, qual a dica que o senhor dá para, né, virar a chave nesse mercado de trabalho que está tão competitivo, que está exigindo tanto dos profissionais? Eu recomendo as pessoas buscarem especializações, cursos com evidência científica. Saber filtrar. As pessoas querem ser levadas por modinhas. E essas modinhas rapidamente passam. Rapidamente passa. Teve a modinha do Kinesiotape, né? Então já foi batido já que não ajuda. E as pessoas até hoje seguem essa modinha. As pessoas compram na internet e ficam usando em casa, né? Imagina isso. Então esqueçam modinhas, procurem se qualificar com cursos realmente que têm qualidade, que têm respaldo científico. Sem respaldo científico, gente, vai ser apenas uma moda que logo passa. Então, fugir de modinhas e buscar especializações, conteúdos sólidos, algo realmente que é sólido. Tem muita gente na internet falando só sobre evidência científica, que de fato é bom. Os profissionais que seguem esse caminho, buscando de fato o que é validado cientificamente, encontram seu lugar, seu cantinho no mundo, vamos dizer assim, né? E vão de fato encontrar o caminho certo a ser trilhado. Evite realmente essas modinhas e você vai ser, eu lhe garanto, você vai ser um profissional de sucesso, vai ser muito mais feliz na sua profissão. Com toda certeza. Ser uma pessoa diplomada e ser um profissional já é um pulo gigante, né? Agora você querer atuar como um profissional bom sem pelo menos ter o certificado, aí já também, né? Já é demais, já é complicado. Doutor, Verdade. foi uma conversa incrível, inspiradora, inspiradora. Obrigado. Eu estou ingressando em uma área, né, distinta, mas também a área da saúde, e foi inspirador para mim. Eu acredito que para os futuros profissionais de fisioterapia, para as pessoas que já conhecem você, foi um momento muito rico, porque você, além do olhar científico, né, de tudo que absorveu, você também entendeu que para ser um bom profissional você precisa ser humano. É que nem tem uma frase que fala, domine todas as técnicas, né? Domine toda a ciência, mas ao tocar uma alma humana, seja só outra alma humana, né? Seja cuidadoso. Doutor, esse momento foi ímpar. Muito obrigada pela sua presença aqui. A gente fica muito agradecido e eu tenho um presente para o senhor. Ô, Para coisa. que o senhor lembre desse momento, né, ali nos seus momentos de perspicácia, onde você estiver analisando a situação, bebendo o seu Obrigado. cafezinho. Muito obrigada pela sua Vou presença. lembrar sim, certeza. Obrigado mais uma vez, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês, tá? E espero que outros também, outras vezes, a gente poder conversar. Vai ser uma bênção estar aqui novamente. Foi uma bênção hoje estar aqui. Sou muito grato a Deus por este momento, por cada um que faz parte aqui daqui. Gente, uma equipe enorme aqui trabalhando, muita gente aqui, viu? Não é fácil, não. Então, vocês acompanham aqui o canal, muito bom, realmente muito construtivo. E, de fato, só tem a contribuir com a sociedade, com as pessoas como um todo, né? Eu gosto de dizer o seguinte, né?
O que não serve ao enxame não serve à colmeia. Aqui realmente está ajudando as pessoas, né? Sim, Então, se está sim. ajudando as pessoas, está ajudando a sociedade como um todo. Então, não deixe de acompanhar, né, as entrevistas que acontecem aqui, realmente muito construtivo. E eu fico muito feliz por poder, de fato, ter ajudado, colocado algum tijolinho na vida de cada um que está acompanhando aqui. Com Obrigado. certeza. Eu imagino que isso vai ser riquíssimo para os profissionais e a gente fica muito agradecido. Se em algum outro momento o senhor quiser retornar, a gente está de portas abertas, viu? E é sempre agregador, né? Todo mundo, sempre agregador a todo mundo, tanto ao senhor quanto para a gente. É um momento muito rico. Para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, tá? Segue as nossas páginas no Instagram, segue a página do doutor, que ele também está sempre ali na ativa, tirando alguma dúvida, né? Algo bem generalista, porque o cuidado real ele acontece dentro do consultório, Isso. né? Mas ele sempre está na ativa para tentar ajudar você. E para você que quer acompanhar os cortezinhos, segue lá o nosso Instagram, se inscreve no nosso canal que a gente também solta ali nos shorts, um cortezinho ou outro. E o nosso podcast Radionet está ficando por aqui. Então, para você que acompanhou até agora, o meu muito obrigada pela sua audiência. Muito obrigada, doutor, pela sua Obrigado mais uma presença. vez. E para você que está do outro lado da telinha, um grande beijo e tchau, tchau. Tchau, obrigado, gente. Tchau.